Boa noite para todo mundo. Uma ótima terça aí. Tenho certeza que a semana já tá, ó, show de bola para todo mundo. E agora é o momento da descontração, né? O momento do papo bom, o momento da tranquilidade e o momento que a gente vai ser. Você vai rir um pouquinho com a gente, que eu tenho certeza que o papo vai ser super descontraído. Fala, Orion, beleza, cara? Dando aquela passadinha só pra ir embora, né? Fica tranquilo, que depois vai estar salvo ali no feed. Se você quiser assistir, vai poder assistir com certeza e compartilhar com os teus amigos, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. Vamos falar de RPG old school, o RPG do antigo, o RPG do início dos tempos, da vida, quando a galáxia ainda era cinza, preto e branco. Né, cara? Nesse momento aí que o RPG era muito mais incrível, muito mais fantástico, muito mais brilhoso, né, cara? Muito mais bonito, na verdade, e simples. Lindo por sua simplicidade, né? E também por vários outros fatores também. Eu acho que era até mais bonito o RPG antigamente, ele tinha menos complicação. Hoje em dia tem alguns RPGs que são um pouquinho complicados, porém, não deixam de ser jogáveis, são totalmente jogáveis sim, né? Bom, hoje todo mundo já sabe, com certeza que eu postei nos stories aí, vou receber o grande Rodrigo lá do Barbado Nerd, o cara que nasceu para ser um bardo, porque ele é brabo, né? E também vou receber o Balbi, aquele cara lá que faz uma dungeon com café show de bola para você, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre RPG Old School com esses dois professores da antiga escola, porque eles são os caras, eles têm conteúdos que, cara, incríveis. Eu espero realmente que vocês gostem tanto quanto eu vou gostar. Na verdade, já tô gostando pra caramba. Então, vou chamar aqui a galera e vamos trocar essa ideia. Cadê? Basta só vocês aceitarem e já. E agora o Balbi. O Rodrigo tá aqui. Eita! E aí, cara? Como você tá? Tudo bem? Salve, Frank! Salve, cara! Como é que tá? E aí, tudo certo? Salve, Balbi! Entrou agora, beleza, mano? E aí, rapaziada? Fala Olha o aí, Balbi aí. Caraca, e aí, cara? tudo bom? Tudo Vou bom, fazer cara? essa live como eu costumo fazer as minhas, ó, lavando louça. Lavando a louça. Muito bom. Muito Muito bom, bom, muito bom. cara. Bom, muito obrigado por vocês disponibilizarem um pouco do tempo de vocês aí. Sei que a vida de todo mundo é corrida, né? Afinal de contas, a gente já sabe que boletos não se pagam sozinhos. Bom, mas é nesse pouquíssimo tempo que a gente tem aí que a gente vai trocar essa ideia super show de bola e boa pra caramba. O Balbi eu já recebi aqui outra vez e o nosso papo foi muito legal, né? O Rodrigo também. O Rodrigo já é outro aqui que já é de casa praticamente. Só bater aqui na porta que eu já abro. Né? Então, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho, explicar aí pra galera o que seria esse RPG Old School. O que é isso? É o quê? É de comer? É só de ler? O que é isso? Rodrigo, começa você que você veio primeiro. Diga aí. Vamos lá, cara. Os RPGs old school, na verdade, né? Ele nasce lá, começa lá com o D&D Zero, lá de 1974. E são jogos que duraram mais ou menos ali até o... Foi até mais ou menos o D&D segunda edição. A partir do D&D segunda edição ele já deixa pra mim de ser um jogo old school. E são jogos ali que tem a característica de ter um chassi um pouco mais enxuto, né? Onde o jogo ele acaba não sendo pautado por regras e mais ali pela arbitragem, onde nós não temos o mestre, nós não temos o juiz. Ele acaba sendo pautado muito mais pela arbitragem das ações dos jogadores e os fatores ficcionais que vão acontecendo no jogo, ao invés de regras que são denominadas ali por um sistema que acaba impondo, jogando aquilo na tua cara e fazendo com que você faça menos parte do jogo e como que assim, às vezes estivesse quase rodando como um mini sistema ali na sua mesa, né? Então são jogos mais antigos, são jogos que dependem mais do jogador do que as regras, são sistemas mais enxutos, sistemas mais... Né? E junto com esse old school, aí vem a outra parte, que é o movimento OSR, que li depois, perto dos anos 2000, mas ali é outra coisa. Né? Mas acho que o Balbi também pode complementar, até porque ele tem mais estrada aí, Balbi. Bem mais estrada do que ele, pode complementar aí, Balbi. Que isso. Cara, é isso aí, basicamente, que o Barba aí falou. Tem uma coisa que eu queria falar que parece, falando assim também, né? Isso é uma coisa que a gente lê, é o normal da gente ver da apresentação do Old School, parece que que se tinha muita proposta de jogo, né? Que era uma coisa muito... Era um jogo muito bem pensado. Não era, né? O D&D era um jogo emergente dos hobbies
de wargames, esse tipo de coisa. E como tal, era um jogo muito experimental em sua edição original, né? O D&D Zero, que a gente chama, que é aquela caixa, uma caixinha assim, meio branca, meio marrom, uns livrinhos marrom, né? E com o tempo, e, tipo, em poucos anos, né? Em questão de poucos anos, o D&D ele começou a reencarnar de algum jeito para tentar se tornar um produto melhor, né? Para se tornar um produto vendável, para ser aquele produto que você olha e fala, bom, aqui tem instruções de como jogar e você consegue ter uma experiência reiterada, independente mais ou menos da mesa que você está. Pelo menos o objetivo era esse. Então, por mais que a gente tenha, de fato, né, esse cenário que o Barba colocou, é o cenário que a gente tem no D&D hoje, né, até que a edição se coloca como regra, como ferramenta, né, ele vem tentando se encontrar como ferramenta ao longo das edições. Então, se a gente olhar o texto do D&D, ele se coloca como procedimental, ele tenta se encontrar como um corpo de texto, um corpo de regras, e nisso ele erra muito, ele passa por várias experimentações ali, e vai deixando de ser esse jogo artesanal para ser um jogo que vai se, aos poucos, ao longo das edições e das encarnações dele, tornando um jogo de uma experiência um pouco mais pautada em certas mecânicas, como teste de atributo e certas consciências, né, de sistema que a gente acaba vendo surgindo como mecânicas centrais. Então, essa história do D&D Old School, como disse o Barba, inclusive, termina ali mais ou menos no D&D, no AD&D segunda edição, né? Que é quando, de fato, ele já começa a deixar de ser aquela experiência clássica do Old School, do D&D clássico, e já começa a ter uma outra trajetória que vai culminar ali na terceira edição, que é quando a gente pode dizer com toda a certeza do mundo que não há muitos elementos Old School ali, né? Então ali você tem uma grande cisão da obra ali, que fica muito clara, né? Então é bem por aí. A gente tem também o Old School, que são outros jogos, né, que não são do D&D necessariamente, mas que são da mesma época e estão um pouquinho menos experimentais, mas estão experimentais em espírito quanto, né? Tipo o Traveler, que veio um pouco mais pra frente, que é de sci-fi. Você tem também o que chegou aqui, que é o Dungeoneer, né, o de Aventuras Fantásticas, né, que é de uma tradição de old school que é inglesa, né? Então a gente tem aí outras possibilidades de jogo também, mas de forma geral o old school é esse desenvolvimento do D&D original, né, quando ele é essa forma, essa massa amorfa que cada mesa tinha um jeito de jogar, até chegar no AD&D segunda edição e Rule Cyclopedia, você tem um D&D um pouco mais formatado, ou pelo menos um set de regras mais expansivo, né? Inclusive, não sei se o Balbi concorda, ou o Frank também, as outras edições, né, até a 3, 3,5, 4, até a quinta edição, se for parar para ver, ela é muito, basicamente, ali do AD&D de segunda edição. Não sei se se o pessoal concorda comigo, onde já tinha questão de perícias, tá? Claro, com algumas modificações, né? Aí, quando a Wizards pegou ali a coisa da TSR, ela meio que passou a borracha em tudo, tirou ali o AD&D e botou de volta ali o Dungeons & Dragons, né? Não sei o que vocês acham disso daí. Mas para mim é mais ou menos, claro, com suas devidas mudanças, usa bastante ali do chassi ali do AD&D, na verdade. Né? Uma grande prova disso aí mesmo é a própria ficha, né, da quinta edição, por exemplo, que ela é muito mais enxuta comparada da terceira edição, da 3.5, né? Ela é um pouquinho diferente, tem menos perícias no caso. Eu acho bem interessante, só que como eu estou acostumado com essas, né, terceira edição, 3.5 e tal, eu achei um pouco estranho, mas eu acho que assim, a simplicidade, né, até tenho aquela trilogia, né, de livro de AD&D que eu tenho aqui, eu tava dando uma olhada, caraca, poxa, assim, questão de regra, a regra ela é bem mais simples, né, ela é muito mais tranquila de você poder usar. Só a questão de história, eu achei ela muito melhor, bem mais profunda. Eu não sei se eu tô enganado, Mais ou menos, assim, você pegar o AD&D primeira edição ele já é ele já tem regra pra chuchu. Né? O AD&D primeira edição já é o Gygax ali, olhando para a edição zero do D&D e falando assim, cara, eu vou encher isso aqui de regras, né? E ele te coloca muito, ainda que seja a ideia de que você pode abandonar todo o set de regras e jogar com o básico do básico, e interpretar do jeito que você quiser essas regras, ainda assim ele lota você de regras. Tem até regra para você calcular a manobrabilidade de um dragão em pleno voo.
Então ele tem muita isso eu já regra vi. que ele Eu joga já ali vi em isso cima. aí. Não é um jogo. A gente não pode dizer que o rule set do AD&D seja simples, principalmente com as expansões que ele começa a ter ali. Ele começa, inclusive, a se descobrir muito como produto nesse ponto, e aí começa a lançar livros para dungeon, livro para outdoor, muito splatbook, né, com regras adicionais. Uhum. Então, ele se. Não, pode continuar aí, Bob. Continue aí, vai. Ele começa a se entender, né? O D&D começa a se entender como produto, né? Nesse primeiro momento, em duas vias. Você tem a via do Basic, né? Que aí começa a ter o trabalho aí do Holmes, depois do Mold by the Cook, e finalmente o Basic do Mentzer, né? Que aí são 3 tentativas desse Basic, que acaba vingando no Mentzer. E você que são D&Ds enxutos ao máximo para tentar pegar o público mais jovem, para tentar fazer ele entrar ali da forma mais simples possível. E paralelamente a isso você tem o Gygax trabalhando o AD&D, que aí é uma enxurrada de regras e um monte de opções. Né? E eles fizeram o trajeto mais ou menos na mesma época, né, Balbi? Porque enquanto estava vindo ali toda a questão do AD&D, na outra linha, a gente vinha lá, o D&D lá na Caixa Azul, aí veio o BX, Beckme, e lá em 1991 com a Rule Cyclopedia, que é onde fecha realmente ali um pouco dessa questão do old school, ainda que a Rule Cyclopedia traz bastante de resto, até alguma coisa opcional ali do AD&D ainda, né? Porque o AD&D, na verdade, veio antes, né, da Rule Cyclopedia, né? Bem antes. A Rule Cyclopedia ele é um apanhadão, né? Porque quando o D&D Basic chegou no Mentzer, que foi a terceira encarnação do D&D Basic, e isso aí já é late 80s, né? Você já começa a ter o desenvolvimento, tipo, em vez dele parar no D&D Basic, como fez o Holmes só lançou um livro, o Basic. Depois saiu uma reencarnação dos Basic com o Mold by Cook, só que aí tem o Basic e o Expert. E aí terminou ali. Depois você teve o Mentzer que lançou o Basic, o Expert, que é tal do Beckman, né? Que é o Basic, Expert, Companion, Master e Immortal. E aí ele tem expansões que ele começa a ficar complicado também, né? Em termos de rule set, assim como o AD&D. Então são dois paralelos, 2 produtos em paralelo. Você consegue jogar o D&D com muito detalhe através do Beckman e consegue jogar o D&D com muito detalhe através do AD&D primeira edição. O AD&D primeira edição desemboca na segunda edição do AD&D e futuramente desemboca na terceira edição. E você tem o Beckman que desemboca na Rule Cyclopedia, que é um livro lindo, eu tenho ele aqui, depois eu mostro. É um livro lindo que talvez seja assim, dos RPGs que eu conheço, talvez uma das melhores edições em termos de compilar tanta informação num volume só e não muito comprido, né? Um volume enxuto, por assim dizer. E foi desses primeiros níveis ali da Rule Cyclopedia que veio a caixa preta do D&D da Grow aqui, na verdade, no Brasil, né? Porque ele pega ali um pouco ali dos primeiros níveis, acho que é do primeiro a quarto nível, se não me engano, ali da Rule Cyclopedia, e aqui no Brasil foi lançado o D&D da caixa preta da Grow. Muita gente acha que ele veio com base lá no D&D da década de 80, lá do lá, mas não, ele veio com os dos primeiros níveis ali da Rule Cyclopedia. Foi lançada essa caixa preta. Ele é tardio, né? Ele é um D&D Basic tardio. Na moral, gente, na boa. Eu tô me sentindo um telespectador aqui, porque vocês dois são brabos demais, cara. Sério, bem legal, muito legal isso, cara. De verdade, de verdade. Eu não tenho esse conhecimento todo de hoje. Infelizmente, não tenho. Gostaria de ter. Por isso que vocês dois estão aqui, estou aprendendo mais com vocês. De repente, eu acho que dá pra gente pensar, inclusive, uma das evoluções principais do D&D, esse é um exercício que eu gostei muito de fazer ao longo do tempo, eu vim pesquisando, provavelmente o Barba também passou por isso, e foi estudar o D&D a partir de uma lente específica que são os testes de atributo. Né? Sim. Se você olhar o D&D original, lá atrás, o 74, né, o D&D quando ele surgiu, ele não tinha teste de atributo. Não existia isso. Você tinha atributos. Você tinha os bônus de atributos, que inclusive eram de -1 a +1. Não era de -5 a +5. Era de -1 a +1. Os atributos não influíam tanto no jogo. Né? Eles eram mais parâmetros para o mestre julgar as coisas. Né? O Gygax dá um exemplo do seu carisma. Se você é um guerreiro de carisma 18, a bruxa que te captura, ela pode falar: vou botar esse cara para contar uma história para mim por noite e vou deixar ele engaiolado. Porém, se você for um guerreiro de carisma 6, ela vai transformar você num porco, entendeu? Então, tipo, esse é o tipo de parâmetro que o D&D trouxe no início, e que no teste de atributo
eles não influenciavam mecanicamente em tanta coisa. Né? E com as edições a gente viu surgindo, primeiro, arbitragens que foram se sedimentando no jogo a partir de atributos. E aí surgiram os testes de atributo como arbitragens lá no BX, né? no Menser, no Vai Cook. No Vai Cook aparece eles citando o teste de atributo como um rule impossível. E no AD&D aparece um teste de atributo de destreza como uma possibilidade do personagem escapar de uma magia de dig. Se alguém cava um buraco, né, com magia embaixo dele, ele pode fazer um teste de destreza para escapar. Fora isso, alguns módulos de jogo, algumas aventuras prontas, trazem também essa solução do teste de atributo. E aí, com o tempo, né, ao longo dos anos 80, a gente vê o teste se sedimentando como uma mecânica muito, muito recorrente no D&D e passando a tomar cada vez mais espaço de regras. E aí, quando conflui para a segunda edição do AD&D, principalmente na terceira edição, a gente vê uma sanidade do teste de atributo surgindo, até que a gente chega na quinta edição, em que o teste de atributo ele é uma mecânica central do jogo, ele é a grande mecânica central do jogo e a grande normalização de experiência que o D&D quinta edição tenta trazer. Até porque, né, ali o Balbi, o Frank, a galera que tá vendo ali, porque o primeiro D&D, o D&D 0, né, lá da White Box, lá de 1974, apesar de ele já ser um produto profissionalmente publicado, realmente, ali, pela editora ali do próprio do Gygax e o Alisson ali, ele era um produto praticamente artesanal, ele não se tinha a quantidade de conteúdo, de gama. Uma coisa é você criar um produto, sendo que você já tem uma base, já tem uma certa experiência com outros que já foram lançados. Eles foram os primeiros, né, a lançar, eles não tinham experiência. Quase um zine, né? Era um zine, na verdade. Era um trabalho, até, de certa forma, até inocente deles, porque tinha certas regras que tu tinha. Que eles mandavam buscar você, pediam para você buscar em outro material caso vocês quisessem usar. Entendeu? Então era algo completamente. Apesar de ser um produto oficial publicado por eles, era realmente era artesanal. Zine. Até tem uma aqui que o Kiral fez, né? Até tenho elas aqui. Caraca, mas era um produto praticamente artesanal mesmo. As regras, eles mandavam muitas coisas buscar em outros locais. E não tinham muito essa questão de parâmetro. E realmente é o que o Balbo falou. Os seus atributos, quando você tinha os seus atributos, era mais uma questão de julgamento entre ambas as partes, né? Entre jogador e mestre, né? Na verdade, era na verdade o seu juiz, e não você tinha uma rolagem, não tinha nem a rolagem o roll-under, né? Era só questão de julgamento mesmo, né? Então era bem bacana e um negócio extremamente seco, mas quem puder, vale bem a pena um estudo ali, é bem legal. Mas muita gente pode perguntar, mas como é que se jogava sem ter atributo, né? Como que acontece isso? Como é que pode? Porque para um RPG moderno isso é muito louco de você pensar. Quando eu li, quando eu descobri que D&D antigo não se jogava com teste de atributo, que não existia esse negócio, só como rule impossível, eu falei, what the fuck, como é que se joga assim, né? E você vê que quando você não tem teste de atributo, você acaba tendo muitas possibilidades, que você utiliza o sistema de forma com menos, como é que eu vou dizer, com uma miopia narrativa menor. Você acaba olhando melhor as próprias ferramentas que o sistema traz e tentando entender que não somente a capacidade dos personagens é a principal forma de você arbitrar as coisas. Você pode arbitrar por várias questões do ambiente, por outras ferramentas como iniciativa, etc. Então é muito interessante você ver esse desenvolvimento do D&D a partir disso. Não, e é legal também que a gente não só pode ver, como pode sentir também toda a simplicidade e o grande jogo da criatividade, né, cara? Era muito mais fácil você conseguir montar uma história mais tranquila sem se apegar muito às regras. Eu acho que até hoje dá para você fazer isso, só que a mecânica, hoje em dia, ela devora mais a história, pelo menos aos meus olhos eu consigo ver isso, que hoje em dia a gente tem mais mecânica do que uma história propriamente, né? Eles se importam mais com isso. É aquela questão, é exatamente isso, Frank. O que acontece? Tu tinha para jogar um chassi extremamente enxuto. Não adianta tu baixar a tua cabeça para tua ficha e ver o que tu tem, porque tu não tem nada, na verdade. Tu tem um básico, tu tem apenas uma estrutura para ter uma ideia do que você é. O que você vai fazer, as suas ações dentro do jogo, elas dependem de você. O teu personagem ele é praticamente um avatar. E só, mais nada. Verdade. Tá entendendo? Se você pegar um sistema um pouco mais estruturados que você tem hoje,
Não tá errado um jogador, claro, né? O jogador acho que nunca deve pedir teste, na verdade. Mas se o jogador o jogador ele pode usar como justificativa, se o mestre não solicitar determinada coisa para ele, poxa, mas por que não? Eu gastei 20 pontos para poder comprar essa perícia aqui. E aí? Uhum. Ele não tá errado em usar essa justificativa em um sistema mais estruturado, você tá entendendo? E esse é o problema, porque eu ainda considero que o Old School, além de ser esses jogos, né? Para mim o Old School, na verdade, é uma forma de jogo também. Que ele encaixa melhor em determinados sistemas do que em outros. Se eu já jogar de uma forma um pouco mais Old School, em sistema mais estruturado, você vai ter problemas em determinados momentos, vai ter conflito. Sim. Sabe? Até porque também... Uhum. Pode falar. Pode concluir. Não, eu só ia concluir, né, que essa é a diferença, né, de você acabar tentar jogar de uma certa forma em sistemas mais estruturados, ou jogar num chassi um pouco seco, né? Até agora porque eu perdi um pouco. quanto mais um... Não, desculpa. É uma coisa rápida. É que assim, até porque quanto mais um sistema ele tem estruturação, quanto mais estruturado ele é, melhor para o jogador poder cobrar o mestre, caso seja necessária a situação, né, também. Eu acho que isso é muito justo, porque aconteceu já algumas vezes também. Eu já vi acontecer o que você falou, Rodrigo, né, que foi o caso de o rapaz jogar lá, comprar um kit caro pra caramba, montar um personagem, sabe, de forma cara, e acabar que ele nunca usou nada de tudo aquilo que ele comprou. Aí, mas eu comprei o negócio, nunca usei, e agora, como é que fica? O mestre vira pra ele e diz, você comprou porque você quis, eu não falei pra você comprar. Eu achei isso desnecessário da parte do mestre. Totalmente desnecessário, sabe? Porque eu acho que daria pra ele tentar fazer alguma coisa, eu não precisava falar dessa forma, né? Tanto é que até desmotivou a pessoa a jogar RPG, ele não jogou mais depois de um tempo, né? Porque ele ficou bem chateado com isso. Tu frustra o jogador, tu já tira a própria agência dele já na criação de personagem, né? Então, Exato. É tipo, então, tem essa regra aqui, mas se você pegar não vai influenciar em nada. Exatamente. Pô, por que estão jogando essa porra então? Vou jogar, entendeu? Tem uma coisa também igual... que acontece. Uma coisa que botaram no chat, eu não lembro agora quem foi porque sumiu na barrinha. Mas alguém falou, que coisa, né? Num lugar que não tinha uma mecânica, de repente aparece uma mecânica para expandir o jogo, alguma coisa assim. E aí eu faço um convite à reflexão. Será que a mecânica uma mecânica central, como a gente vê hoje na quinta edição, de teste de atributos, será que ela expande o jogo? Ou será que a lacunaridade estruturada que o D&D original traz, ela não te dá mais possibilidades de jogo do que o D&D atual? Eu convido você a pensar sobre isso. Tem uma arbitragem, ferramentas para utilizar, você não fica ali naquela linearidade que um sistema estruturado com uma mecânica, em torno de uma mecânica central apenas, te proporciona. Né? Então eu convido todos a meditarem um pouco sobre isso, que você pode se surpreender muito, né? A partir do momento que tu coloca uma regra, tu já tá meio que delimitando como que o negócio funciona. Toda regra é uma abstração, né? Toda regra é uma abstração, exatamente isso. Né? E quando tu não tem algo parametrizando o que tu precisa fazer, ou já indo aquilo para ti, é muito mais fácil tu pensar fora da caixa e arranjar outras soluções para resolver determinado fator ficção. Sabe? Sim, o que a regra abstrai é justamente a ficção, né? O que a regra abstrai são casos da ficção. Então, quando você diz que, sei lá, quando o ladrão, né, que surgiu aí no Greyhawk, né, ainda no D&D original, mas surgiu no Greyhawk, que é um pouco depois aí do Basic, você tem ali uma que fala, bom, esse cara aqui, sempre que ele for tentar escalar uma parede, ele tem tantos % de chance de ser bem sucedido naquilo. E a partir daquele ponto, qualquer escalada de parede, qualquer coisa assim, automaticamente ela cai nessa abstração, quase que automaticamente. Né? E aquela abstração está fixa, são tantos % de ponto. Claro que o mestre pode jogar para cima, jogar para baixo, mas a gente já nem tem tanto parâmetro para isso. Então acontece que todas as ações daquele tipo vão naquele funil. E como outras classes não têm aquilo, você fala, e agora? Ninguém mais escala a parede? Aí você tem certos problemas. Você ou encara que todas as classes escalam parede, mas elas têm porcentagens muito mais baixas que simplesmente não aparecem no livro,
ou só o ladrão pode escalar paredes de um jeito muito especial, né? São paredes absolutamente lisas, como de vidro, sei lá. Mas você cria problemas com essas abstrações, às vezes, se você não olha para elas. E jogos modernos, de forma geral, tem grandes abstrações com as mecânicas centrais que muita gente encara como expansão de jogo, como uma normalização do jogo que permite trazer mais coisa. Mas, no fundo, o que ele está fazendo é que ele está sugando uma parte muito grande da narrativa que ficaria no descritivo. E ficaria no jogador descrevendo o que ele vai fazer e no mestre o que ele quer. Né? Isso normalmente é feito, creio eu, por questões comerciais, né? Por mais, acho que mais questões de produto mesmo. Mas o que tem, né? Uma forma que tu pode pensar, agora tem essa regra, quer dizer que agora você pode fazer isso. Né? Basicamente, às vezes, isso que tenta dizer, né? Ou essa é uma solução que agora você tem para poder fazer tal coisa. Né? Isso te minando, acaba te podando, né? Acaba te podando um pouco. É igual a gente pode botar aí a regra do... Pode falar, Bob. Tem uma regra clássica do AD&D, né, que é o Colored Shot. Que é tipo, ele começa a estipular classes de armadura para certas coisas que você pode acertar se você mirar. Só que, bom, se você pegar o rule set original do D&D Basic, né, do D&D Basic ou do, sei lá, do D&D Zero mesmo, do D&D original, você já pode brincar em cima daquilo sem ter uma regra que chama o Colored Shot, né, que chama esse tiro mirado. E esse tiro mirado ele se estabelece de uma forma tão desvinculada, às vezes, da idade da mesa, né, da ficção, e você olha e fala, bom, já que vai ser essa dificuldade toda aqui, eu vou tentar acertar na bola do olho do não sei o que, já que essa dificuldade toda, eu vou tentar fazer a coisa mais impossível que se foda. É impossível, isso é verdade. Então vê que os jogadores começam a entrar num esquema de explorar um ambiente de regra sem que ele necessariamente faça sentido dentro da realidade ficcional. Né? Sim. É igual, às vezes, eu mesmo uso aqui na mesa, acontece algumas situações mais ou menos assim. Acontece de eles chegarem num ponto, num local lá de invasão, né? E ele está sem aparato aí para poder fazer escala, por exemplo. O recurso é mínimo, é ruim. Pô, mas eu não tenho escalada. Como é que a gente faz? Eu não vou poder escalar, vou ter que esperar alguém escalar para poder abrir o negócio lá por dentro e tal? Não. Você pode fazer o teste também, só que o teu teste ele vai ser um pouco mais difícil, entendeu? O teu teste vai ser um pouco mais difícil e tal. Não, tá bom, tudo bem. Então, tal. Eu não deixo meus jogadores aqui na mesa, eles se limitarem a uma perícia que eles não têm, sabe? Eles não, poxa, mas eu não tenho tal perícia. Não, pode jogar. Joga aí, tenta, não custa nada tentar. Né? E muitas das vezes até conseguem e tal, mas assim, eu acho que algumas mesas eles se limitam a isso, né? Não tenho escalar, por exemplo, não tem escalar, então eu vou ficar aqui esperando. Não, por que não? Tenta. Todo mundo pode tentar alguma coisa. Ou estou errado nesse ponto? Não, eu acho que sim, Frank, mas se tu for tentar enxugar um pouco mais, entendeu? O cara tinha um escalar, entendeu? Mas vamos supor que se o cara não tivesse, se não existisse a perícia em escalar, como é que eles fariam para poder estar escalando esse muro, essa montanha, enfim, né? Aí que vem que a pessoa ela tem que dizer como que ela vai fazer isso, tá entendendo? Não simplesmente pagar, baixar a cabeça, a perícia que ela tem e rolar um dado. Talvez essa pessoa... Pode falar, Bob, pode falar. Uma coisa que esse exemplo da escalada é muito bom, porque você vai perguntar, então, você tá vendo um paredão de rocha à sua frente, como é que você vai escalar isso? Aí o cara fala, bom, eu consigo ver algum veio nessa rocha, eu consigo apoiar meu pé? Aí você fala, bom, você tá vendo, você tá começando a subir. Até que você começa a subir e passa de uma altura que você começa a sentir aquele vento, e você olha lá para baixo e você vê as pessoas melinhas. E agora, nesse ponto, como é que você vai fazer? Tem uma curva na rocha. Aí o cara fala, bom, então eu vou tentar prender um pitão aqui, amarrar uma corda e tudo mais. Beleza, você vai dando corda. Até que chega um momento que você fala, cara, pra você continuar, e agora? Você tá vendo que você precisa, sei lá, dar um impulso na bolsa, sei lá. Você tá vendo que tá longe o suficiente para que você não consiga simplesmente esticar seu braço e chegar lá. E agora, o que você vai fazer? Nesse ponto, você pode pedir uma margem que não necessariamente é um teste de destreza do cara, mas você pode arbitrar que qualquer pessoa pegando isso aí tem 4 chances em 6 de se dar mal. Exato. Então você fala, cara, a distância que está me permitindo arbitrar o risco, né? E não necessariamente a habilidade do cara. Obviamente, você pode falar, olha,
Se o cara for muito gatuno, se ele for um cara muito safo na parada, eu posso, de repente, considerar o bônus de destreza dele nesse D6 que a gente vai rolar. Ainda assim, tem 2 chances no 6 de cair e morrer, simplesmente, e sem choro nem vela. Então, você deixa... Quando você começa a perguntar para o jogador e ele te dizer, o diálogo ocorre mais, ele se estende mais e fica mais claro o risco que ele está correndo. E esse risco nem sempre vai atrelado à capacidade dele, ainda que a capacidade dele possa informar o risco que ele assumiu. E esse bate-bola, ele é muito legal, porque inclusive foi do episódio que eu fiz no café, eu acho que foi o Kobe que falou, acho que foi o episódio do Oil Fantasy ainda, que esse bate-bola entre o mestre e o jogador, que é bem característico no old school, que é como se a gente tivesse um grande quadro, né? E a gente fosse pintando em conjunto, e a gente fosse pintando aquele quadro de forma conjunta, entendeu? Onde o mestre vai descrevendo o local, não de forma completa, fazendo uma descrição puta elaborada o que tem naquele local, porque a partir do momento que tu faz isso, na verdade tu já tá jogando na cara dos jogadores coisas que os personagens dele nem perceberam, e talvez vão perceber quando fizer aquela troca de ideia com o juiz ali, com o mestre. Isso eu vejo muito como decorrência desse diálogo típico do old school, né, cara? Então, para botar um exemplo, eu acho que de repente que é o exemplo que eu costumo utilizar, que aconteceu no D&D Moleque, né, foi um live game que a gente fez. Live game não, foi um jogo gravado que a gente fez no canal lá do Regra da Casa no YouTube, que é o seguinte, teve uma situação em que o grupo chegou, a gente não estava usando o teste de atributo, foi a primeira vez na vida que eu joguei sem teste de atributo. O grupo estava entrando numa sala de culto, lá dentro de um culto que tinha várias pessoas peladas e elas estavam só com uma venda nos olhos, e cheio de incenso, um lugar meio escuro, e um grande labirinto de tapeçarias penduradas no teto. As tapeçarias, eles perguntaram como elas eram, eu falei que elas eram caras. Então eles falaram, vamos roubar essa tapeçaria. Eu perguntei, tá bom, como é que vocês vão fazer isso? E aí eles pensaram, bom, olha só, o nosso maior risco aqui não é ser visto, é fazer barulho. Então a gente vai deixar todo o nosso equipamento do lado de fora, quem tem armadura tira a armadura, fica descalço, né? E eles foram fazer o máximo de silêncio possível. Eu considerei que essa ideia que eles tiveram tinha um risco que era justamente eles seriam ouvidos por quem estava vendado. Né? E aí eu falei, olha, então vocês não precisam rolar nada, vocês estão conseguindo tirar lá o negócio. Tem só um risco que eu senti. É o seguinte, como o culto todos os cultistas estavam andando por esse labirinto de tapeçarias, existia a chance de alguém esbarrar com eles enquanto trafegava pela parada. Então eu pensei, eu não vou fazer, em vez de eu fazer um teste de atributo, como todo D&D normalmente faria, eu falei, cara, eu vou rolar a chance de encontro aleatório típica dessa dungeon e ver se alguém esbarra com eles. Legal. Então, eu simplesmente resolvi a cena em uma rolagem de dados que ficou todo mundo assim, ó. Que legal. E que não tinha nada a ver necessariamente com o atributo do personagem, com a capacidade dele fazer aquilo, que a capacidade dele foi pelos jogadores terem uma boa ideia e não pela ficha, né? E isso me permitiu, como mestre, arbitrar não com base numa mecânica central do jogo, mas no ambiente, olhando a ficção, olhando o drama que se construiu, entendeu? E acho que com isso tu conseguiu a rolagem, né? Ela fez muito mais sentido e provendeu uma carga de tensão muito maior. É quase quando o cara vai bater um pênalti, né? Porque a rolagem de dado, ela não pode ser algo leviana num D&D, desculpa, num RPG old school, ou nessa forma, nesse tipo de jogo. Ela tem que fazer sentido. Sim. A rolagem ela tem que ser quando houver realmente risco. Tu não pode pedir uma rolagem de dado. Tem que ser no momento para aquilo, né? Entendeu? Tu pode, na verdade, né? Tem que haver um momento para aquilo. Exatamente. Então, nesse caso, uma puta rolagem num encontro aleatório, caralho, cara, isso é aquele negócio, é aquela coisa onde todo mundo levanta da cadeira, tá ligado? Todo mundo derruba a coca, todo mundo quer ver o que vai sair. É bem isso aí. É verdade. E tem uma coisa. Isso aí mesmo. E tem muita gente fala, mas eu gosto de rolar dado, que gente chata ficar falando como eu tenho que jogar RPG old school. Eu convido você a meditar um pouquinho sobre a fragilidade dos personagens e a natureza das rolagens. Se a rolagem é uma chance de dar merda e o seu personagem é frágil, se você adota um playstyle que rola muito dado, você está condenando todo mundo ali. Mas, enfim, cada um joga do jeito que quer. Tem. É verdade. Caraca, gente, muita gente falou aqui, interagiu com a gente. Coisa pra caramba, gente. Me desculpa, não tá dando pra acompanhar, galera. Sério mesmo, de verdade. Eu vou aqui no último, só que eu não tô conseguindo ler também. Vocês conseguem ler aí o último?
Gente, uma dúvida, o dado Isso. em números azul e vermelho serve pra quê? Dado em números azul e vermelho? Porra, não sei Eu não. tô boiando Não conheço, também, cara, não sei o não que sei. é isso aí, não. Tô por fora, se você falar pra gente o que é, a Isso gente do vai old school, entender. cara, isso do RPG old school, não sei dizer exatamente o que é. Nunca ouvi falar de nada Só assim. se é de algum sistema muito específico, pode ser, sei lá. Pode ser que seja algum pode ser. sistema específico. Enquanto ele não manda pra gente aí qual é o sistema, fala, Balbo. Não, outro, de repente, até pra alguém tá tentando, mas besteira jogar assim, eu posso te dar um motivo. Que eu levantei com o Kobe no episódio citado aí pelo Barba, que foi quando a gente estava falando justamente da descrição das coisas, né? Eu vou dizer uma situação em que o RPG Old School, jogado dessa forma, permite você ter uma dinâmica de jogo que os outros jogos não permitem. Então é o seguinte, imagina que o Kobe estava mirando sobre o Bergotten, que é a campanha que a gente tem, e que tem lá uma toca de uma salamandra, que é uma criatura rastejante, imensa. E o grupo estava entrando lá. Ele não sabia se ela estava lá dentro ou não, mas o grupo estava entrando, o Kobe foi descrevendo, e ele escreveu 3 detalhes básicos. A circunferência aí, que na parede tinha uns pequenos brilhos. 2, que no chão tinha uma caveira. E 3, que a caveira tinha um escudo e alguns itens jogados em cima dela. E aí a galera, porra, uma caveira cheia de escudo, não sei o que, a galera foi pra caveira, vasculhou a caveira, foi ver o que a caveira tinha, levou o escudo e viu que era mais leve do que normal, a galera, é mágico, caralho! Pegou o pergaminho, abriu os caralho. E aí eles estavam, cara, mas a chance da salamandra, eu acho que ela tá aqui dentro. Eles ouviram alguma coisa, ela falou, cara, vamos vazar, vamos embora, vamos correr. E aí, porque ela era realmente um inimigo muito difícil, né? E aí, cara, quando eles estavam saindo, alguém falou, puta, e os brilhos na parede? Alguém lembrou do brilho na parede. E aí eles falaram, o que é aquele brilho na parede? Aí o mestre escrevendo, eles limparam um pouco ali e viram que eram ruídos encravados nas paredes. Era o grande tesouro daquele local. Então eles tiraram 2 para não perder mais tempo e vazaram. E isso, cara, esse tipo do jogador lembrar de um detalhe que ele teria visto, e foi só na descrição do mestre, que não teve mecânica nenhuma envolvida, não acontece num jogo onde a mecânica diga o que vai acontecer a partir de uma descrição abstrata. Né? Isso não vai acontecer. O máximo que um jogo que o D&D quinta edição permite é que você jogue um teste de percepção, role baixo e o mestre fala, bom, quando você estava saindo, aí você olhou para a parede e viu uma coisa brilhando que você percebeu que era rubi. Mas isso não partiu do jogador, isso partiu da descrição do mestre. E esse tipo de dinâmica é muito único desse tipo de jogo. E ainda que perguntaram nessa aqui, percepção, se o cara tivesse usando um sistema mais estruturado, pode, né? Não, só para complementar o que o Bob falou, ainda que se o mestre, né, narrando o sistema um pouco mais estruturado, tivesse rolado um dado atrás do escudo para ver se o jogador tinha visto ou não a gosma ali em cima da salamandra, ele ainda assim estaria usando a mecânica em vez da arbitragem ou em vez de bate-bola com o jogador, entendeu? Então, o jogador parar, pegar e olhar para cima, não precisou alguém ali rolar um teste de percepção, entendeu? E se o jogador não tivesse olhado para cima e não tivesse visto, ele não ia ver, pronto, e provavelmente o cara se fuder, sei lá o que ia acontecer, entendeu? Mas ele não ia ver a parada. Ia perder o tesouro, ia ficar sem XP e tal. E isso é legal, porque mostra o interesse dos jogadores, né, na cena. Mostra que eles estão ali totalmente imersos ali no jogo. Eu acho que isso é muito legal. Isso fala mais do que qualquer regra. Né? Você está ali realmente jogando RPG, você está fazendo parte daquela história, você está criando aquilo junto. Né? Então vem esse ponto aí de você, do jogador, lembrar, igual aconteceu com o Balbo, lembrar de algo que foi dito lá atrás, né, quando eles estavam entrando e tal, ou no começo ainda da dungeon, e, pô, no final o cara lembra, mas e aquele brilho? Pô, genial, cara, isso, muito legal. Ó, perguntaram aqui uma coisa, o que vocês acham do D&D 3.5 tá virando old school? Eu sei lá, cara, eu não acho que o 3.5 tá virando old school, não, cara. Tem nada a ver isso aí, não, tá errado. Nossa, nunca... se você quiser jogar o D&D 3.5 e sentir um pouquinho de old school, o que eu te digo é o seguinte, cara, vai pela estética, só. O máximo que você vai conseguir é a estética. E mesmo assim, de forma limitada. A estética é limitada à arte visual da coisa.
Porque, de forma geral, você não vai conseguir o mesmo tipo de jogo e nem muito menos o mesmo tipo de narrativa surgindo do sistema. O sistema importa, né? Isso é uma frase que não é do D&D clássico, nem é do Old School, é uma frase da Forge, né? Com o Ron Edwards. Mas ele está certíssimo, o sistema importa e o sistema imprime verossimilhança. E a verossimilhança que você vai conseguir com o D&D 3.5 é completamente diferente do D&D clássico. Vide a quinta edição. Na quinta edição você tem... Só para vocês terem uma ideia, para fazer um comparativo, na quinta edição você tem um cantrip, você solta uma bola de fogo pelo dedo, certo? Uma vez por round, você solta um D10 de dano pelo dedo. Se você pegar o D&D clássico, o D&D antigo, e pegar um deus, um avatar de um deus, ele vai ter um poder de soltar uma bola de fogo pelo dedo chamado At Will, que era um poder que só esse naipe de criatura tinha. Então a gente pode dizer que os personagens de nível 1 do D&D quinta edição se equiparam a avatares de deuses do D&D clássico. Sabe? Essa ideia do nível da ficção. Com isso, né? Rapidinho. Quem diz, né, que o... Por favor, vai lá. Pode falar. Não, pode falar, por favor. Não, eu só ia falar que engana-se quem acha que os D&Ds antigos, ou os RPGs mais antigos, acham que era combate, né? Muito pelo contrário. Tu combater, tu se for. Era mais não vale a narrativo. pena tu entrar no combate, não. É muito mais... É verdade. Exatamente. E o XP que você ganhava, ele era basicamente por ouro, né? Que era uma forma que o jogo encontrou de botar você, fazer você se aventurar, você arranjar um motivo ali para poder você sair nos ermos e buscar a sua glória, enfim. Agora você combater, matar monstro, cara, dá muito pouco XP, não vale a pena, sendo que, cara, toma uma pancada, tu vai deitar e vai morrer. Tu chegou a 0, não tem save. Tu chega a 0, tu morre. Ainda mais o mago. Então, vale ainda mais o mago. Você tem que matar tipo uns 20 orcs para conseguir passar de nível no D&D clássico. Por outro lado, se você pega o tesouro de um líder goblin, a chance de você passar é bem alta. Exatamente. Então, é bem isso mesmo. Muitas vezes você não vai querer entrar no combate, você vai arranjar outras formas de derrotar um monstro, né? Se você pegar o Bilbo no Hobbit, ele derrotou o Smaug só pra batendo bola, conversando. E fugiu com toda a porra do tesouro, entendeu? E fugiu com toda a verdade. Mas eu acho que eu entendi a pergunta dele e, de repente, ele tá até equivocado nesse ponto. Ele deve ter feito essa pergunta porque o 3.5 já tá antigo. Uma coisa para ficar bem clara é que o RPG Old School, ele não é Old School porque é velho não, gente. Não tem nada a ver. O Old School é mais questão da simplicidade que ele tinha com ele. Não questão dele ser velho. Não tem nada a ver com isso. A gente pode dizer que o Old School é um recorte histórico, né? Isso. Tipo, por exemplo, você vai falar que, sei lá, o Old School pra mim, na minha opinião, o Old School é quando eu era moleque. Mas não é exato. A gente quer saber, eu não tenho como dialogar a respeito do que é Old School se a gente tomar o Old School de cada pessoa. Então a gente assume que o RPG Old School, ou seja, dentro da linha do tempo do RPG, o Old School, esse início do RPG, quando ele estava muito ligado aos hobbies ainda de wargames e Brownsteins da vida, e estava começando a se tornar um produto com o D&D original e suas evoluções e paralelos, né? Então, pra você ter uma ideia, tem 74, quando saiu o D&D original, e 2000 e quanto? 2002, sei lá, 2005, que saiu o D&D 3.5, 3.0, sei lá. Então você tem aí décadas de diferença, né? Inclusive foi por causa da 3, já. Inclusive foi por causa da 3.5 que nasceu todo o movimento SR, né? Do pessoal que não estava satisfeito com os sistemas que estavam sendo lançados, o pessoal não estava curtindo aquele tipo de coisa e começou a fazer esse resgate dos jogos mais antigos. Exatamente. Deixa eu ver. Essa coisa do combate que o Barba falou, eu acho muito importante botar, né? Uma das diferenças que a gente vê entre o AD&D primeira edição e o AD&D segunda edição e o D&D Basic é justamente essa questão do ouro. Como eu falei, o sistema importa. O fato de você pegar a sua principal fonte de XP ser ouro e não combate, levava o jogo a caminhos que não eram pelo combate, porque o combate era um risco a ser evitado de forma geral. E no AD&D segunda edição, caiu por terra isso, e a principal fonte de XP passou a ser matar monstro. Então ali que nasceram os tais dos Murder Hobos, né, que são os assassinos, que vale mais a pena você assassinar monstro do que você eventualmente roubar os tesouros deles, que dava XP, mas nem tanto, dava principalmente pro ladrão, mas não era mais assim.
Então, a verossimilhança que aquele sistema passou a impor no D&D não era mais aquele jogo de caça ao tesouro, era um jogo de caça a monstro. Né? De caça-monstro. E se Monster tu for ainda Hunter, né? puxar para mais... se for puxar ainda mais para os sistemas mais novos, eles ainda tiraram isso e ainda botaram os milestones, entendeu? A partir de passar em sessões você passa de nível, né? Jogou tal coisa, aconteceu tal coisa, você passa de nível. Então, às vezes... Eu acho isso muito estranho. Nem teu personagem talvez nem... eu acho meio fora também, porque às vezes teu personagem talvez ele nem tenha vivido, sei lá, não passou por tantas coisas assim para você pegar e premiar o cara com milestones, ainda que quando eu jogo D&D quinta edição, eu ainda prefiro usar milestones ainda. Isso é uma coisa curiosa, porque tem também a ver com a história do D&D, né? O D&D, quando ele se formou, né, lá daquele mundo de hobbies, cada um encarava ele de um jeito. Ele era uma massa amorfa ali, como eu falei, né? Cada um jogava o D&D de um jeito. Então você tinha gente que queria jogar para contar história. O Ed Greenwood jogava, ele queria contar as histórias de Faerun, né? Mas você tinha gente que jogava pelo desafio da coisa. E tinha gente que jogava pela simulação das batalhas ou das invasões, enfim. Cada um jogava por um motivo. Né? A gente pode dizer que principalmente se jogava pelo desafio, ou seja, encarava-se o mestre como aquele cara que ia propor um desafio, os jogadores teriam que solucioná-lo, passar por aquele desafio. E você tinha outra galera que ia mais pelo lado de contar uma história, né? Falar, desenvolver uma narrativa e tudo mais. E a gente pode ver que o D&D ele abandona, de certa forma, aos poucos, essa visão dele mesmo como um jogo por desafios e vai perseguindo cada vez mais a ideia de um jogo de contar histórias. Né? Isso a partir ali do que a gente chama de Revolução Hickman, que são ali o Ravenloft, o surgimento do Dragonlance com a Trace Hickman. Né? E a gente vê que essa mudança do paradigma do D&D levou o D&D a ter várias medidas. Em primeiro lugar, nos textos do próprio Mentzer, por exemplo, já vinha contemplando essa ideia de jogar contando história, e outras contingências do sistema ao longo do tempo, porque ele passou a se encarar como um jogo de contar história e não somente como um jogo de desafio. Né? E a gente vê que chega no D&D quinta edição, ele se encarando dessa forma. Isso é um jogo de contar histórias e por isso o meu XP vai ser atrelado a arcos de história e não a pegar tesouro, não a matar monstro. Pegar tesouro, matar monstro. monstro. É menos um jogo de desafio e mais um jogo de contar história. Né? Então a gente vê essa diferença acontecendo. Essas contingências textuais que eu disse, inclusive, é o fato de você pensar, bom, se o meu personagem morrer no primeiro nível para um goblin insignificante, na cabeça de muita gente isso é uma história ruim, correto? Então você vai ver que o Mentzer, por exemplo, fala, se seu personagem morrer para um goblin ali e tal, você pode esconder a rolagem do dano, fazer uma mutretinha ali e tal, porque é ele já falando, cara, esse sistema ele é muito duro como desafio, ele funciona como desafio, mas a gente precisa de um jogo que funcione para quem quer contar história, que é o caminho que o D&D tomava. Então você vai ver isso acontecendo, chegando na quinta edição com essa parte da mutretinha reforçada no próprio DMG. Se você pegar lá, ele diz especificamente que você pode esconder o dado, rolar o dado escondido e mudar o resultado que você achar que deve, né, porque é melhor para a história. Sim, exatamente, né? Não faria o menor sentido o Boromir morrer lá nas montanhas geladas, lá de... Não. É aquela, mais uma vez, tu tá contando uma história e o teu personagem ele acaba sendo só acaba sendo quase um boneco, uma bonecagem ali no meio de algo e o jogador tá ali só conduzindo o teu personagem, entendeu? No meio de algo extremamente já pronto ali, entendeu? Se tu fugir fora daquilo, não vai fazer sentido, igual o Bob falou. Não, mas eu sou isso mais a favor. Muito a história do D&D também, né? Sim, com certeza. Eu sou mais a favor, eu sou aquele tipo de mestre que eu sou mais do lado de contar histórias do que propriamente ficar rolando dado, fazendo teste. Eu acho que isso me atrasa muito, não é algo que eu gosto de fazer. Né? Apenas quando é necessário, mas quando não é necessário, eu prefiro ir contando a história. Há vezes que a gente fica só no roleplay, ou nem rola dado, até a sessão inteira, só roleplay, só conversa. E eu acho isso muito legal e, sinceramente, muitas vezes, não somente como as meninas aqui também, elas até gostam mais desses dias, quando é apenas roleplay, do que quando tem batalha, tem que ficar rolando dado e tal. Elas acham mais divertido também. Só que elas também se amarram numa pancadaria, né? Mas tem dias e dias. Eu acho que a gente ficar toda a sessão rolando dado pra tudo é complicado.
Ó, tem uma dicotomia aí que você trouxe. Eu discordo. Eu discordo dessa dicotomia de combate e roleplay. As duas coisas são uma coisa só. Roleplay, se você é um bardo, você luta de um jeito. Se você é guerreiro, você luta de outro. Isso por si só já é roleplay. Né? É claro que você tem interação social e você tem combate. Aí são duas coisas distintas. Mas roleplay, todo RPG é. Agora, uma coisa que eu acho importante botar... Uma coisa que eu acho importante botar é que o D&D atual ele é feito justamente com essa ideia de elaborar uma narrativa. Né? E para isso, talvez, de fato, a ideia do Milestone funcione melhor do que a ideia de caçar tesouro. Porque, por exemplo, né, eu posso botar aí a história de um grupo que é famoso, ficou famoso aí na galera do School. O grupo estava entrando numa dungeon e na porta da dungeon tinha uma grande porta de bronze. Aí o grupo se olhou e falou, vamos tirar essa porta e levar pra cidade, bicho. Eles tiraram a porta e levaram pra cidade e acabou a aventura ali. Que história é essa? É uma boa história? Bom, o mestre aparentemente não gostou muito. Mas o jogo, quem ganha ouro, quem ganha tesouro. E eles voltaram com um puta tesouro. Né? Você tem aí uma dicotomia aí, sim, entre desafio e história. O D&D Quinta Edição, ele garante que você XP e passar de nível quando você roubar a porta de bronze. Mas quando você resolver a dungeon, porque encerrou um arco. Ainda que tenha batalha, ainda que tenha combate, você tem história que aquele grupo pensou que, bom, quando a gente chegar na resolução dessa narrativa, a gente vai passar de nível. Então eu acho de certa forma, ainda que precisando de muitos ajustes, eu acho que o D&D começa a se encaminhar, porque né, ao longo de tantas décadas de história, deixando para trás definitivamente a ideia de que ele é um jogo de pautar desafios. E até o próprio Frank falou ali, e eu vejo isso mas mesmo em sistemas mais modernos, né? Tem dia que a gente gosta de pancadaria, tem dia que não sei o que, o pessoal gosta do combate. Como vai pro combate, é quase como se estivesse jogando outro jogo, entendeu? É como se tu pegasse todo mundo, opa, vamos botar outro jogo na mesa, agora vai rolar um combate aqui. E esse é o problema, entendeu? Porque tu tem uma quebra de paradigma muito grande. E o combate, às vezes, ele acaba não fazendo nem sentido. É como se ele ficasse ficasse descolado da narrativa em conjunto que tu estava ali fazendo com os jogadores, sabe? Isso é um problema, porque o negócio tem que fluir de uma forma orgânica. Porque pode ser que nem ocorra o combate. Tá entendendo? Então esse é um grande problema quando tu descola muito um do outro. E sistemas mais estruturados, às vezes, exigem que isso aconteça para que ele possa rodar. E isso, para mim, isso eu vejo como um problema. É o que eu costumo falar da pedreira do Jaspion, né? Você tá ali andando, de repente teleporta todo mundo pra pedreira do Jaspion, aparece um monstro lá no meio daquelas pedras, todo mundo luta lá e depois quando acaba, aí volta pra cidade, todo mundo andando. Exatamente. Lembrando bem, a pedreira do Jaspion, do Changeman, do Flashman, pedreira de todos eles. Sempre tem uma pedreira. Agora, o que o Barba falou, eu acho muito correto, né? Que é esse phasing, né, que acontece no combate. Isso no Old School, a gente vê que ele traz esse phasing já desde sempre. Né, porque ele traz procedural. Ele diz o combate passa por uma fase. O próprio BX, ou Holmes, ou AD&D, todos eles trazem. Fase do combate. Primeira coisa, rola a iniciativa. Segunda coisa, primeiro, vê se alguém vai tentar invadir. Depois rola a iniciativa. Depois resolve... ataca a distância, resolve não sei o que, mais uma magia. Então ele traz um procedural, né? Ele escreve passo a passo o que é o combate. Então, ao contrário do resto do jogo, nesse ponto todo mundo fica da fase. Verdade. Felizmente, o D&D clássico ele se encara como ferramenta. Isso permite você desatrelar esse procedural, você desamarra o procedural. Você fala iniciativa, bom, ela pode ser entrar no combate se eu precisar. Mas não necessariamente eu vou precisar da iniciativa no combate. Se a ficção já deixar clara quem age primeiro, por que eu vou rolar a iniciativa? Né? Então você pode ir guardando as ferramentas e botar elas quando elas forem necessárias. Aí quando você faz isso, você acaba com esse phasing que o Barba botou. Você vai sentir que o jogo simplesmente ele continua a narrativa dele naturalmente, independente de ser uma ação social ou de ser uma pancadaria. E isso permite que o jogo fique fluido, continue com o seu grau de imersão, com o seu tipo de narrativa, e dá um jogo que, na minha opinião, é muito prazeroso e muito difícil de reproduzir em jogos modernos. Eu jogo hoje sem iniciativa. É algo libertador. Jogar assim. Inclusive, eu tô jogando lá a campanha de DCC. Morreu na última sessão ali.
tem 12 personagens agora, teve um combate, não tem iniciativa, cara. Entendeu? É o combate full do Quick Primer, né? Não tem, é descritivo, cara, e funciona de uma forma tão orgânica, tão boa que quando tu tem algo todo parametrizado por mecânica, daqui a 2, 3 dias os jogadores nem lembram do que aconteceu. Agora, quando tem algo extremamente descritivo, os personagens dizendo o que querem fazer, sabe? Sem grid, tudo na mente dos jogadores, mais uma vez eles pintando o corte deles, né? Vai passar meses, cara, e eles vão lembrar daquela porra que aconteceu, entendeu? Sim, com certeza. A gente ainda lembra de muita coisa, né? Pode falar, Bob. Uma coisa que foi citada aí pelo Barba foi o Combat Full. Combat Full é uma das ideias que a gente tem no Quick Primer for Old School Gaming, que é um manualzinho curtinho com, como é que eu vou dizer, com máximas quase filosóficas sobre como se jogar jogos antigos. E ele faz parte desse movimento de resgate do Old School que aconteceu nos anos 2000 e que está até hoje aí, que é a Old School Renaissance, né? Quando você começa a pegar os jogos antigos e fazer leituras a respeito deles, de várias naturezas. Tem gente que faz uma releitura estética, tem gente que faz um resgate, né? Um resgate estético, tem gente que faz um resgate de, sei lá, das origens literárias do D&D, como o DCC faz, tem gente que faz um resgate de playstyle, como eu particularmente faço, né? Eu faço muito mais um resgate de playstyle, o Kiral, imagino que o Barba também, pelo que vem falando. Então, você tem ali gente que resgata algumas características desse RPG original, né? E esse texto do Finch, né, que ele traduziu no Café com Dungeon, que você pode procurar aí como uma rápida introdução ao estilo de jogo old school, esse texto ele é muito bom porque ele traz várias filosofias de jogo que você consegue aplicar para jogos antigos e também entender como construir jogos a partir dessa filosofia. Então isso foi muito importante para a Old School Renaissance e para essa galera que começou a ver o RPG Old School agora, tipo eu, cara. Eu não estava vivo em 74. Então eu pude ver o D&D original através dessas lentes da Old School Renaissance e principalmente a partir da lente do Quick Primer for Old School Gaming, né? E aí outros textos vieram, outras pessoas vieram falando sobre o estilo de jogo old school e resgatando outras coisas também, como, sei lá, você pega o Morkborg, por exemplo, que é um jogo da Old School Renaissance, que ele é ultra moderno, assim, cheio tem um resgate da estética ali, mas com uma linguagem bem heavy metal. Você tem o DCC, que é uma linguagem lisérgica, como se o D&D BX tivesse tomado ácido, né, cara? Então você tem ali várias possibilidades de jogo dentro da OSR, né, que abarca uma milita de jogos que se inspiram no D&D antigo. E eu, particularmente, posso dizer que eu busco que o meu graal dentro do D&D antigo, do old school, é justamente esse estilo de jogo que se perdeu. Do desafio, do jogo que era artesanal e não um jogo pautado por mecânicas centrais, né, que eu acho que é uma coisa que ficou para trás disso, né? O RPG moderno, ele acompanha essa trajetória do D&D também. E algo ficou para trás, que é o que eu gosto de resgatar, e que eu acho que tem muitas lições, mesmo para quem gosta de jogos modernos como o D&D atual, como jogos como PBTAs, ou, sei lá, ou Fates da vida. Tem muitas lições a tirar do D&D antigo também, a partir dessa outra perspectiva. Maneiro. Bom, agora sim, vamos às pautas. Acho que estamos totalmente aquecidos. Vamos lá. Galera, olha, tá todo mundo aqui interagindo. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá? Se ninguém segue nenhum dos 3 perfis aqui, passem a seguir, porque vale a pena. Os conteúdos são incríveis. Sinceramente, são demais. E esses 2 aqui são os melhores e maiores professores do old school que eu conheço. Tanto é que eu tô mais calado e ouvindo eles falar, porque eu gosto. Eu gosto de ouvir. Eu longe, cara. Eu só sou um viciado do caralho que gosta só. Mas só eu isso sou um já maluco basta, que divergiu um pouco do old school. Tudo que você pode comentar que é sacrilégio na comunidade old school. Tudo que eu comento, a galera faz assim, não, o que o Balbi falou tá errado. A comunidade old school, ela tem um pouco desse... Esse é o... Só um pouquinho, Frank. Esse é o problema que a comunidade old school tem, né? Qualquer coisa que tu fale, assim, às vezes a comunidade exige que tudo seja muito aberto e qualquer coisa que tu fale, pessoalmente já te crucifica, é verdade, como o Balbo falou.
Não, mas Mas tudo bem, ossos do ofício, ossos do ofício. Sei. cara. Até porque cada um tem o seu gosto pessoal, né, cara? Ninguém é dono da verdade. Essa que é a verdadeira verdade do universo, se eu posso falar isso, né? Bom, vamos na primeira pauta. Galera, muito obrigado por todo mundo que tá interagindo aí, viu? Tá show de bola. Ó, a primeira é a seguinte, vamos fazer assim. Já que o Rodrigo mudou de lado, o Balbi começa, passa pro Rodrigo, eu termino, beleza? Vamos lá, ó. É o seguinte. Vocês concordam que por ter uma regra mais enxuta, né? A criatividade era o foco no... Caramba, no old school. Mas estão de acordo que o RPG de mesa atual possui maior foco na mecânica e menos na história? Não necessariamente, não necessariamente. Tem jogos que são tão focados na história que eles são uma categoria chamada story game, né? Então, tipo, eu acho que a coisa do foco na história não é bem por aí. Eu poderia dizer, por outro lado, que de fato há uma diferença se você pegar essa arte perdida no old school que eu tanto persigo, que é você ver que o jogo se pauta, que as mecânicas se pautam a partir da narrativa, e tem outra escola que é o que evoluiu nos jogos tradicionais, que levou para os jogos modernos que a gente vê hoje em dia, que é a narrativa vindo a partir da mecânica, né? Ou seja, o que costumam dizer nos PBTAs ou nos feitos da vida, que é a mecânica impulsionando a narrativa, né? Então você tem esses dois paradigmas, né? Então a gente pode dizer que alguns RPGs da OSR e algumas visões de old school levam o jogo a ser primeiro a narrativa, e a narrativa trazendo um momento de arbitragem mecânica, e jogos modernos trazendo a mecânica impulsionando a narrativa, que são dois paradigmas que eu vejo diferença, sim. Eu acho que não, que nem o Bob falou, acho que não necessariamente jogos, não necessariamente jogos old school ou mais antigos que tratam essa questão de eles é que faziam ter o foco mais jogador, dependiam um pouco mais da criatividade do player do que da ficha, até porque existem sistemas modernos que também trabalham com isso como uma questão narrativa, né? Claro que os mais precisos é muito mais comum a gente pegar os sistemas mais antigos e trabalhar dessa forma, mas não que seja só uma característica dos jogos old school, não. Dos jogos mais antigos, não. Só para fazer um complemento, eu posso citar alguns jogos que são story games, para a galera que não conhece, dar uma olhada e ver como eu acho que o que eu estou dizendo procede, né? Eu imagino. O Dungeon World, né? Mas você pega, por exemplo, o Fiasco. O Fiasco eu acho que é um ótimo exemplo disso. Ele não tem nem mestre. Ele é um jogo que você vai construir, todo jogo de Fiasco, toda sessão, ela tem início, meio e fim, e no fim você vai ter construída de forma colaborativa e horizontal por todos os participantes, uma história típica dos filmes dos irmãos Coen. Então, ele é um jogo que as regras dele trazem as fases da história, né? Eles trazem os conflitos da história. A regra dele já embute isso tudo. É uma regra que não é voltada a um desafio, né? Não é voltada a saber qual a chance de acertar ou não sei o quê. Não é nada disso. É uma regra que coloca quem vai contar a história em que momento e qual o caminhar dessa história até o seu fim. Então a gente vê que são jogos que a mecânica vem primeiro e impulsiona a narrativa. Mas eles são muito preocupados justamente com o tipo de narrativa que vai ser desenvolvida. Bem diferente do D&D clássico original, em que você não sabe absolutamente o que vai sair de narrativa dali, porque ele é muito incerto, muito perigoso, muito letal, e os jogadores podem terminar ali 10 minutos de sessão voltando com uma porta de bronze para a civilização. Exatamente. No Fiasco, tu sabe que vai ter uma durabilidade, né? Tu vai ter um início, um meio e um fim, né? Exato. Você tem o ponto de virada, isso tudo é regrado, né? Isso é legal. No meu caso, cara... quiser. Caraca, é maneiro. No meu caso, eu acho que, cara, não... Mesmo assim, se hoje em dia, o atual, ele tiver mais mecânica que história, o que eu também não acredito que seja dessa forma, independente, o mestre ele não está obrigado a seguir, a ficar com o livro o tempo todo, né? O RPG também é narrativa, como o Balbo mesmo disse, né, cara? Aí. Eu acho que dá pra você, sim, não ficar atrelado somente à regra. Dá pra você fazer uma história tranquila, colocar o básico ali e usar quando for conveniente.
né? Não ficar toda hora ali usando a mecânica e tal, porque acaba também ficando um pouco maçante, né? Toda hora você chegar pro jogador e, poxa, faz um teste para isso, agora faz um teste para aquilo, agora faz um teste de novo para isso. Pô, isso é muito chato, isso é maçante. Ninguém quer jogar RPG assim. A gente quer jogar RPG porque a gente quer se distrair, a gente quer se divertir um pouco, né? A gente quer levar uma história para frente, não por culpa da regra em si. Ele é um evento social, na verdade, né? E dentro desse evento social, tu pode ter um acordo com a tua mesa da forma que vocês vão jogar. Se você quiser picotar mecânicas ali de determinado jogo, tudo bem. O problema é que picotar mecânica, deixar de fazer certas coisas em determinados sistemas, como se fosse um castelo de cartas. Tu tira uma ali do meio, tu pode estruturar ele por completo. Né? Quando tu pega um sistema menos estruturado, é como se tu tivesse uma caixa de ferramenta, e quando tu precisasse fazer tal coisa, tu pode pegar uma chave de fenda e usar. Depois tu pode pegar um martelo, tu pode pegar um alicate, e aquilo não vai desestruturar a tua caixinha. Entendeu? Esse é o problema. Quando tu pega um sistema mais moderno, tu pode pegar e acabar desestruturando um castelo inteiro, enfim, e acabar prejudicando o jogo em determinado momento. E se você esquece que tem um martelo na caixa e tá com a chave de fenda, você ainda pode usar a coronha dela e bater no prego e resolver ali. Pronto, resolveu. Não vai. É isso aí mesmo. É bem essa pegada mesmo. Bom, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Até o momento não. A segunda é a seguinte, ó. Vocês acham que o old school aproximava mais os jogadores do mestre, porque, no caso, por haver menos regras e ser mais contada a história nessa questão? Cara, eu gostaria de desfazer essa mística de que tem menos regras. Você pegar o AD&D primeira edição, ele tem muita regra. Não necessariamente ele tem menos regras, né? É o jeito de se encarar as regras que eu acho que importa, entendeu? Então é uma coisa importante de desmistificar. A quantidade de regras, inclusive, importa menos justamente do que você encara elas como caixa de ferramenta. Mas tem uma porrada de regra. Mas você escolheu usar um set específico ali e você cria a sua própria transparência em cima disso. Então acho que o principal é você ter transparência a respeito de como você usa as regras, né? E você deixar que o jogo flua a partir disso, a partir do que você está propondo ali como jogo, a partir de como você está propondo a tua narrativa, entendeu? Concordo com o Balbo, né? E se tu puxar ali, não a questão das regras, mas que aproxima mais o jogador ali do teu personagem, não tenha dúvidas, entendeu? Porque o jogo ele vai depender muito mais de quem está ali jogando do que de uma folha de papel. Tu vai ter que encontrar soluções, tu não vai ter que baixar a cabeça para a mesa e rolar um dado e procurar uma perícia para, sei lá, para tentar fazer tal coisa. Quem vai ter que bolar a solução é você. Agora, se você pega, de fato, um espaço menor de regras e você utiliza essas regras com mais variedade, né? Como eu falei, você não precisa... Se você tem uma ferramenta que é meio martelo, meio como é que é? Chave de fenda, você consegue variar um pouco o uso dela. Então você tem aquela ferramenta, você entende o fundamento dela e você usa ela para vários casos. Então, de fato, é mais fácil você conversar com o jogador a respeito da sua arbitragem como mestre quando o espaço de regras é conhecido e o jeito que você utiliza aquele espaço de regras também é conhecido. Então você, de certa forma, traz o jogador e você pode negociar com ele a respeito da arbitragem que você vai fazer. O jogador pode protestar uma vez e você fala, cara, vamos lá, vamos entender. Porque, afinal de contas, se eu digo que o jogador tem 5 chances em 6 de cair num buraco que ele quer pular porque ele quer pegar um ídolo de bronze que tem do outro lado, o jogador pode dizer, beleza, mas e se eu usar uma vara de 3 metros para tentar me erguer no ar e pular do outro lado? Né? Será que eu tenho menos chance de cair nesse buraco? E aí a gente pode dizer, cara, beleza, se você fizer isso eu te dou 3 chances em 6 só de cair, não 5. Você topa? E o jogador fala, bom, agora eu topo. Então vocês estão negociando a partir de um sistema pequeno e enxuto, como vocês veem a realidade, parametrizando aquela realidade ficcional e decidindo quais vão ser as atividades que eles vão desempenhar ali, entendeu? Você não está mestrando, você está arbitrando, na verdade. E essa arbitragem vem realmente de uma negociação livre com os jogadores, com certeza. Sim. Uma coisa que eu costumo falar muito, né, no estilo de jogo... Rapidinho, o que foi? Leiteira. Leiteira? Peraí. Só um segundinho, gente. Uma coisa que eu falo muito sobre como
você mestrar, né, da melhor forma possível um old school, eu acho que pela dificuldade do old school, de forma geral, é importante que você seja transparente nas suas arbitragens como mestre e que os jogadores vejam o que você tá propondo. E a transparência eu considero um dos atributos principais disso, né? Então você jogar os dados às claras, você mostrar como você está arbitrando, você dizer toda a rolagem que você faz, você diz por que você está fazendo aquela rolagem, você anuncia a chance, não é você jogar e depois falar qual é o DC. É você falar, o DC é tanto, vou fazer essa rolagem, isso aqui vai dizer o que vai acontecer. Porque o jogador pode dialogar a respeito disso. Isso, na verdade, essa praxis é o que aproxima você do jogador. Obviamente que se você tiver um set de regras mais enxuto, fica mais fácil de você ter essa transparência na minha concepção, né? Por isso, inclusive, que no jogo que eu estou construindo, que é o Caves and Hexes, que é um jogo clássico, né? A gente coloca a transparência como um atributo principal e a gente utiliza uma filosofia de jogo que é parecida com a regra como ferramenta, mas que a gente diz que é uma regra como canivete suíço, porque a gente enxuga as ferramentas, a gente coloca essas ferramentas em alguma coisa limitada, mas com versatilidade, e que todo mundo consegue ver melhor, entender melhor quais são aquelas ferramentas e o uso que o mestre está dando, entendeu? Boa. Eu acho o seguinte, que independente dele ter regra pra caramba ou regra de menos, acho que não importa, porque você vai estar ali com a galera, você vai estar se divertindo ali todo mundo. Então, de uma forma ou de outra, você vai estar assim mais próximo do mestre, né? E os jogadores também ajudam a criar todo o cenário que você tá mostrando ali para eles, né? Porque você pode montar o teu cenário ali de uma forma e tal, mas uma ideia que um dos jogadores teve no momento da ação pode mudar um negócio ali, pode mudar o detalhe, né? Pode tirar alguma coisa, pode colocar outra. Então a interação eu tenho como se ela aproximasse sim os jogadores, embora sejam amigos antes, né? Mas eu acho que tem toda essa questão de aproximação, tem sim, existe. Independente da regra, se tem muita, se tem pouca. E com certeza, né? O old school ele era até muito mais difícil. E falar que era pouca regra é complicado. Tanto que, poxa, era muito mais difícil você conseguir levar uma campanha para frente nos jogos antigos aí do que você hoje em dia. Hoje em dia tem gente que tem campanha de 10, 20, 30 anos aí jogando ainda, mas não tem muita coisa, né? A aproximação, ela tá ali o momento inteiro, a todo instante. Sim. Pisou na soleira ali da casa do mestre, tu já tá próximo, tu já faz parte daquele mundo ali. É a minha opinião, logicamente, né? Eu concordo, cara. Eu acho que tem uma coisa importante disso tudo aí, né? É que a sua atitude como mestre vai dizer muito, né? Tem muito mestre que gosta de ser esse mestre ilusionista, né? O cara que joga o dado escondido e aí ele altera o resultado, ou ele chega lá e resolve, vou pegar o HP do monstro que estava em 3, agora ele está em 12 de novo, porque eu acho que essa luta tem que demorar um pouco mais, né? Esse tipo de coisa, ele vai minando essa transparência que há entre jogador e mestre. Isso, por mais que o jogador não saque exatamente o que você está fazendo, a relação já fica um pouco mais complicada, né? Essa transparência não fica tão clara. O Gygax mesmo fala, jogue os dados muito pelo barulho que eles fazem para assustar os jogadores, ou alguma coisa do gênero. E eu não acho isso legal, na verdade, porque eu acho importante que o mestre diga quando o dado vai rolar e mostre a importância que o dado tem, porque isso, pra mim, assusta muito mais o jogador do que eu ficar jogando vários dados que são completamente inócuos, entendeu? Eu falo, cara, olha só, aqui a gente vai descobrir se o dragão vai acordar com você na sala ou não. Esse dado, cara, ele tem um grau de drama muito maior do que se eu ficar atrás do escudo rolando só pra fazer barulho e o jogador fica, e agora? Sabe? E estabelece um laço de confiança que traz o jogador para junto do mestre. Então eu acredito que a minha busca pessoal por transparência, né, uma coisa que já tem aí uns 2 anos que eu estou refletindo bastante sobre transparência no jogo, buscando métodos de trazer transparência máxima. No fim das contas, eu sinto que traz um jogo muito próximo do jogador e do mestre, né? A gente divide muito mais o espaço de arbitragem do que em jogos em que isso não ocorre, né? Dessa forma, o mestre ele acaba jogando junto mesmo, né? Porque senão, fora isso, quando ele a partir do momento que ele começa a rolar escondido, que ele começa a ter essa quebra de confiança entre os jogadores, eu sinto que ele não... como se ele não tivesse
propondo e tendo algo de forma colaborativa com as outras pessoas que estão na mesa. É como se ele estivesse contando uma história dele, entendeu? Uhum. E a partir do momento que ele tá contando, a partir do momento que ele tá contando uma história dele, já deixa de ser um jogo de RPG. E automaticamente, essa é a minha visão, entendeu? E automaticamente ele tá literalmente, além de contando a sua própria história, ele tá indo literalmente contra os jogadores já, né, cara? Então acho que isso não é tão legal. A ideia do RPG é fazer a galera jogar junto, né? A galera compartilhar essa história. Eu acho que é bem legal. Tanto que eu não sei vocês dois, mas eu tenho uma mania de criar história, não pra mim, mas criar história pra eles. Né, eu coloco eles como os personagens principais de todo aquele cenário que eu estou criando. Né? E eu acho que é bem legal, porque eu coloco essa dificuldade para eles. Né? Muitas vezes aí acontece de eles conseguirem, tal como o arco de sábado agora, que eu fechei aí o arco da história, e estou prestes a começar o outro já, mas, poxa, eles conseguiram fazer isso, eles destruíram o grande vilão do arco, né, e tal, e foi maravilhoso, né? Todo mundo pulou aqui, gritou, teve aquela catarse, né, de libertação, caraca, matando e tal, e foi muito legal isso, sabe? Toda essa interação da galera. E também houve uma situação até nesse dia, que foi, e rolou uma ação e tal, e eu, poxa, eu falei pra eles, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou falar o dado aqui pra vocês verem, tem tanto, mais o D20, tá? Eu vou jogar na frente. Não joga não, porque a gente já tá nervoso, poxa, e tal, não sei o quê. Não joga não, joga no escudo e tal. Tem essa diferença, né? Mas isso foi porque elas estavam nervosas. Sim. Já, eu não queria saber o resultado. Mas eu achei que foi bem legal da parte dela disso. Assim como já rolou também, de eu dar uma dificuldade para uma situação e a ideia de uma das jogadoras fazer com que eu diminuísse a CD da coisa. Entendeu? Então, por isso que eu falo, todo mundo ali, cara, compartilha do todo, né? O mestre, ele não faz história para ele faz história para que as pessoas compartilhem junto e cresçam o cenário. É a minha visão, não sou dono da verdade, mas é dessa forma que eu narro o meu RPG aqui em casa, entendeu? Existe uma coisa também que é o seguinte, cara, eu pela transparência, se tem uma cena, isso não costuma acontecer, né? Eu não costumo levar as aventuras dessa forma. Mas se acontecesse alguma coisa, eu imagino que fosse vital que para aquela mesa, para aquela narrativa, acontecesse determinada coisa necessariamente, um evento, alguma coisa assim, provavelmente eu ia chegar para os jogadores e falar só, aqui não importa muito, aqui vocês não vão ter agência, aqui não é o jogo, aqui é uma cinematic, né? Aqui é um pedaço que eu vou simplesmente narrar o que vai acontecer, depois a gente volta a jogar. Eu acho que essa transparência de você dizer que, cara, aqui não adianta vocês fazerem nada, porque aqui nada vai mudar o que vai acontecer, eu acho importante. Justo. Né? Uma coisa que eu odeio, e quando acontece comigo eu odeio, é o mestre falar, olha, fulano vai fugir do grupo. E aí nada que os jogadores façam vai impedir que o cara vai mudar. Fuja. Porque o cara me fez perder 15 minutos da minha vida tentando tirar esse cara, impedir a fuga desse cara, se ele precisava tanto que nessa narrativa que esse cara fugisse. E ser sincero comigo, em vez de me fazer perder o tempo. Porque, cara, rapidamente isso fica claro, né? Fica claro quando o mestre está puxando, quando o mestre está forçando a barra. E quando isso acontece, cara, eu particularmente fico muito irritado. Eu falo, cara, porra, fosse sincero comigo que tudo bem. Mas, porra. É muito mais justo o mestre pegar e falar, pessoal, vou fazer só uma cutscene aqui, ninguém vai ter agência, vamos parar aqui, vai acontecer tal coisa, só vou descrever para vocês, só para dar uma impulsionada, dar uma guinada, às vezes, no jogo, e dali para frente é com vocês. É muito melhor tu fazer isso realmente do que tá morfando o jogo, aí o jogo ele já deixa de ser orgânico, tu já quebra uma linha ali, que acaba não fazendo sentido, né? Os jogadores vão ficar batendo cabeça ali, sendo que não vai fazer sentido nenhum, entendeu? É uma coisa que o Tiral bota, né? Ele bota aquele meme que tem uma criança jogando videogame, você vê que o fio do controle tá solto. E ele acha que tá jogando, mas não tá, né? Tipo, pô, ele pode estar se divertindo, mas jogando ele não tá. É aquela coisa, pra história da guinada, os jogadores eles têm que pular o outro lado do muro, né? Enfim, eles têm que passar pro outro lado do muro, pelo menos para que o jogo ali possa desenrolar. Aí tu vai lá, tu pede um teste pro cara. Não vai fazer sentido nenhum aquele teste ali, entendeu?
Então, por que pedir a porra do teste? E vai que o cara tira um, entendeu? Então, não faz sentido, né? Esse negócio da cutscene, o Rodrigo, que você falou, eu faço. É mania minha isso já. Né? Eu tirei isso aí dos jogos de videogame que eu fazia, que eu jogava, que eu fazia, quem dera, que eu jogava, né, e tudo mais. Eu peguei isso pra mim, porque eu achava legal, e pra mim, é uma forma de introduzir a galera também ao jogo, né, de ambientar eles ali, sabe, fazer aquela galera assim, chegar ali no momento, incorporar o personagem devagar e tal. E eu acho isso muito necessário pra mim. Se eu não consigo fazer, eu acho que fica aquele sentimento em mim de que tá faltando alguma coisa na narrativa do dia. Né? Então, eu acho que isso é muito importante para mim, claro. Não sei se vocês fazem esse tipo de coisa, mas a cutscene, para mim, ela é muito importante. Tanto é que também eu mostro personagens novos, eu mostro o que o vilão está fazendo, que para mim isso é muito importante, né? Mostrar o que ele está fazendo, com quem ele está agindo, se ele está fazendo aliança, se ele está fazendo besteira e tal. Né? Eu acho que isso é muito interessante, porque também aflora mais a vontade deles de acabar com esse vilão. Né? E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu consegui fazer pra mim na mesa, foi isso, eu consegui narrar essa cutscene pra eles antes. Eu achei isso muito, muito legal, cara. Foi algo que me completou, sabe? Eu particularmente não gosto mais de usar cutscene, entendo quem usa, acho que de fato pode dar um gosto interessante para a sessão, sim. Inclusive isso mostrando outros pontos de vista da campanha que os jogadores e os personagens não teriam acesso. Eu acho que é um meta super ok. Mas eu particularmente prefiro fazer isso, até isso eu prefiro fazer com agência, ou seja, eu posso de repente botar, por exemplo, os jogadores sendo lacaios desse grande vilão, fazendo uma missão para ele, sabe, numa sessãozinha só, sabe? E aí quando eles voltam, sei lá, enfim, aí tem, afinal de contas tem eles se fudendo de repente na mão desse cara. Enfim, você constrói essa vilania, né, em paralelo na pele dos jogadores, eles jogando aquele negócio, né? Então eu gosto muito de o mestre Kobe uma vez me deu uma lição importante, show don't tell, né, que é uma técnica de roteiro e que você consegue utilizar muito no RPG. E, em vez de você contar, é você mostrar. E como é que você mostra no RPG? Interagindo, né? Em vez de você dizer, você vê uma câmera chegando numa cidade com muitas sombras e pessoas, não sei, você diz que, porra, vocês estão andando, cara, numa rua com várias sombras e algumas pessoas ali nos cantos, o que vocês vão fazer? Né? E eles interagem com isso, isso traz um significado muito grande para o jogo. Né? A interação é que dá significado a jogos, né, de forma geral. Então trazer interação para isso também pinta melhor na cabeça deles aquela cena. A interatividade é muito importante para isso. Então é o caminho que eu vou trazer sempre, sabe? Trazer interatividade para a coisa. Acho muito importante que isso possa ser também, sabe? Maneiro, maneiro. Legal pra caramba. Isso é muito bom, cara. RPG é maravilhoso. Sério. Tinha que virar... né, cara? Muitas técnicas. Técnica. Tem várias técnicas. Tinha que virar algo... Boas práticas técnicas. Como é que eu posso dizer? Não algo pago, mas tinha que ser algo, sabe, maior, algo a mais, assim. Que o RPG, ele é simples, independente se ele tem regra pra caramba ou não, RPG é uma coisa simples, ele usa a nossa criatividade. Então ele é simples, né? Não tem como ele ser algo tão complicado. Eu não vejo dessa forma, né? Muita gente fala, poxa, eu queria muito trabalhar com RPG, queria ter minha carteira assinada como mestre de RPG e tal. Eu logicamente, eu não vejo vantagem dessa forma. Eu acho que eu não ia curtir isso, né? Trabalhar com RPG, não. Pô, RPG vai um pouco além disso. RPG é lazer, na minha visão, tá, gente? Mas eu não trabalharia dessa forma. Ser um mestre de RPG, não. Assim, não. Agora, pra mim, nos finais de semana, pra estar com a galera, ok. Mas pra trabalhar com isso, não rola. Cara, eu acho que é interessante você ter mestres profissionais de RPG. Também acho. Por um motivo, assim. Quer dizer, tem vários motivos. Eu entendo, assim, que haja várias formas possíveis, mas eu acho que, de forma geral, quando você tem a possibilidade de um mestre ganhar vida mestrando, esse cara, ele tem... tipo, sei lá, eu como designer, quando eu quero evoluir como designer, eu vou fazer um curso de tipografia, um workshop de, sei lá, de web,
web, né, de CSS, sei lá, alguma coisa assim, vou fazer um... Enfim, você tem várias coisas que você pode estudar, né? Já um mestre, quando ele se tiver CLT lá ganhando dinheiro para mestrar, se tiver com uma profissão, ele vai também se aprofundar na profissão dele. Ele vai estudar, de repente, um pouco de teatro, um pouco de roteiro, um pouco de game design, um pouco de história, um pouco disso, um pouco daquilo. Ele vai melhorar como mestre, que é um... Cara, eu assumo, eu não tenho como estudar esse tipo, tanto de coisa que eu adoraria estudar, porque eu não tenho tempo, eu sou designer, né? Eu não sou, se eu vivesse a vida como mestre, eu adoraria estudar narratologia, adoraria estudar, sabe, mecânicas, adoraria estudar dinâmicas, sabe? Coisas que atualmente eu não consigo, né? Fazer um curso de teatro, fazer um curso de dublagem, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que é uma coisa que somente a profissionalização vai permitir, de forma geral. Ou então os herdeiros, né? Aquela galera que já tem a vida ganha, não precisa trabalhar e pode se dedicar a mestrar RPG sem ganhar um tostão. Outra coisa também que eu concordo com você, é que a posição de ser mestre quando você tem clientes e não jogadores pode ser um pouco delicado. Concordo. Né? Você pode resolver não ser um mestre para jogar com eles, mas para agradar eles, necessariamente, de um jeito mercadológico. Né? Isso não é tão interessante, concordo. Mas existem muitas formas disso. Né? Você pode, por exemplo, ser um mestre profissional que vai numa empresa mestrar para equipes, e essas equipes começam de repente, começam a entender como elas podem cooperar de uma forma mais sadia. Você pode ser um mestre que é pago por uma editora para apresentar os jogos dela num evento. Você pode ser um mestre que vai na Twitch e ganha um grande público e tem uma assinatura e as pessoas dão dinheiro para você, como Matthew Mercer. Você pode ser, enfim, você pode ser um mestre que começa a ficar muito famoso, começa a licenciar seus produtos e começa a ganhar dinheiro em cima disso. Tem muitas formas de ganhar dinheiro como mestre profissional. Acho que algumas formas são melhores para as dinâmicas de mesa do que outras. Mas eu acho que é uma possibilidade que é importante para o hobby crescer e a gente tenha como uma possibilidade real, né? Uma coisa real. Maneiro. Alguma coisa a falar, Rodrigo? Me permita discordar. Não, só um ponto. Aí não casaria a questão ali de RPG, seria questões de board game. Eu já levei, eu gosto muito de board game, é outro hobby que eu tenho. Já levei muito board game para empresa, onde a gente fazia trabalhos em equipe, questão de desenvolvimento, bate-papo, questões que acabavam influenciando no nosso dia a dia e para definições de metas que a gente fazia. Inclusive, na minha cidade vizinha aqui, tem uma luderia onde o cara trabalha com o desenvolvimento de jogos em empresa, onde ele leva determinados jogos, ele analisa, faz toda uma análise do quadro social daquela equipe, para atingir qual que é o objetivo deles, ele pega determinado jogo e trabalha com esse jogo naquela equipe. Então, se isso é possível fazer com um board game, enfim, não vejo problema nenhum quem faz ou quer fazer isso com RPG, acha uma proposta super válida. A gente vive no RPG e às vezes a gente que tá aqui dentro, a gente acha que é um negócio puta gigante, né? Mas não, cara, a gente vive numa bolha, que é extremamente difícil de a gente furar. Entendeu? Então, por isso que quando sai alguma coisa, saiu lá no Stranger Things, num episódiozinho, os caras jogando lá um dado, puta, a gente já fica feliz pra caralho, a gente acha que furou um monte de bola. Não, cara, a gente vive num puta nicho ainda. Então, e a gente vive esse tipo de coisa, né? Do cara que quer mestrar, a gente já critica e tal, o cara que quer cobrar. Cara, eu acho super válido o cara se dedicar, o cara quer tocar em frente. Muita gente, se tiver um grupo de iniciante que não vai se sentir confortável jogando com uma outra pessoa, chamando ali para mestrar, acho super válido pagar um cara, um mestre ali para poder jogar com eles, não tem problema nenhum. Tem gente que joga pelada e contrata goleiro para jogar na pelada, entendeu? Então, tudo certo, cara, sabe? RPG, antes de eu fazer a próxima aqui, RPG ele vai além de nicho, né, cara? RPG ele é uma terapia, na verdade. Ele é algo que vem para acalmar nosso espírito. Né? E para quem gosta de falar, quem gosta de criar histórias, é isso. A gente gosta de contar histórias. A gente tem sangue de bardo aqui dentro da gente, cacete. RPG é isso, pelo menos para mim. Eu tenho sangue de mago. Antes de jogo, ele é o RPG, antes de um jogo, para mim, ele é um encontro social entre várias pessoas. Sendo jogando presencial, sendo jogando online, entendeu? Então, antes de qualquer coisa, ele é um negócio social que tu tá tendo. Então, Falou tudo, cara. Ó, a próxima é a seguinte. Cadê? Vocês acham que se o RPG atual fosse mais simples,
Cadê? Poderia haver mais jogadores? Não sei, cara. Não sei, é muito difícil falar assim, cravar essa, tá ligado? Eu acho muito difícil. Tem jogador que vai adorar coisas muito complexas, jogos complexos. Tem jogador que vai gostar de jogos simples. Acho difícil dizer. Eu acho que ter jogos simples também, né, como opção, é importante, né? De forma geral, se você tem jogos só com muito complexos, muito difíceis, é um problema. Mas eu ainda acho que o RPG tem muito a evoluir. Aí eu quero botar uma terceira possibilidade aqui, de repente a pergunta não aventou, que é o RPG precisa melhorar, de forma geral, no mercado, precisa melhorar os seus manuais de jogo. Né? Abordar o RPG de forma mais integral, não necessariamente pelas mecânicas somente. E aí eu acho que as pessoas vão começar a entender mais facilmente o que é RPG pela leitura do livro. Mas agora o cenário real é que a leitura do livro, de forma geral, não prepara ninguém para uma mesa, não. É o que prepara realmente um cara para a mesa é jogar. Né? E eu acho que podia diminuir um pouquinho essa distância entre a mesa e o manual do que a gente tem hoje em dia, de forma geral, no mercado de RPG. Eu ia falar exatamente isso que o Alvo falou, cara. Vou pegar o mais conhecido aqui, tu pega o Player's Handbook, D&D quinta edição, parece que tá lendo um manual de board game, entendeu? São regras vomitadas em cima de regras, ainda por mais que seja mais simples que a quarta edição, o jogo, o escrito, o manual dele é todo baseado em regras. Tu aprende a usar regras, ele não te ensina a jogar o RPG na sua essência, né? Isso que o Bob falou é bem verdade mesmo. Tem um episódio do Café que eu abordo muito isso, que é o RPG além das regras, né? Um jogo está além de suas regras. Ele está muito além de suas regras. Então, se explicar um jogo somente pela regra, complica um pouco. Né? No caso do RPG, principalmente. Agora, talvez por questões de produto, sei lá, vou tentar dar uma aprofundada meio viajeira aqui. Talvez, em termos de produto, sistemas mais complexos, talvez... em termos mercadológicos, pode ser que acabe valendo um pouco a pena, entendeu? Então, com isso vem toda uma questão de marketing, é mais fácil tu jogar isso, é mais fácil tu impor isso para outras pessoas, pode ser, não sei. E com isso tu acaba atingindo mais pessoas, não sei. Essa coisa do mercado eu acho bem curioso, porque eu concordo contigo em certos pontos, assim. Eu acho que o que a galera tenta fazer, aí não sei se de repente tem a ver com complexidade, mas tem a ver com a proposição da experiência, né? A tendência moderna do RPG é ele se entender como uma experiência que precisa ser vendida. Ou seja, eu sou um game designer, eu crio uma marca, sei lá, Dungeon Balbi. E aí eu falo, olha, quem jogar Dungeon Balbi vai ter a experiência X. Para garantir essa experiência dessa forma, que reforça a minha marca, eu vou querer ter um jogo muito bem estruturado em cima de uma mecânica central, em cima de certas coisas, que vão meio que tirar um pouco a natureza artesanal desse jogo e permitir que esse jogo ocorra de um jeito mais... tipo, sabe, se você joga em 3 mesas diferentes, essas experiências entre si vão ser menos diferentes do que se eu jogar um D&D clássico, por exemplo. Tu necessita que o jogo seja diferente, né? Aí por isso tu vai estruturando ele cada vez mais, talvez seja isso. Você precisa que o jogo ele aconteça na mesa de uma forma que você garanta a experiência, né? O cara fala, se você comprou o meu jogo, você vai ter essa experiência. Sim. Né? Que é uma coisa que o D&D antigo não podia fazer de forma alguma. Sim. Alguns jogos hoje em dia já estão mais próximos disso, mas ainda assim eu acho uma luta bem inglória. Uma luta bem difícil, talvez, pela natureza do RPG, cara, seja muito difícil você normalizar tanto a experiência. Então, eu acho que falta um pouco no mercado também se perceber como a natureza artesanal do RPG um pouco e trabalhar um pouco em cima dela, e não a natureza produto do RPG. Quer dizer, a natureza não a evolução produto do RPG, né? E é muito em cima disso que eu estou trabalhando no meu sistema, né? É um old school e que a gente está querendo mostrar o D&D como uma caixa de ferramentas como ele nunca se mostrou no manual. Se você pegar o manual do D&D, por mais que ele se diga uma caixa de ferramentas, ele não se apresenta como uma caixa de ferramentas. E o que a gente quer fazer é justamente fazer um manual que o D&D se mostre, né? No caso, o D&D Like se mostre como uma caixa de ferramenta que ele é. Então, acho que isso pode ser uma contribuição interessante aí para essa discussão. Pô, legal, cara, maneiro. Tomara que vá para frente. Eu vejo da seguinte forma, que todo o início de carreira de um jogador para se tornar mestre, enfim, é complicado, é complexo. Porque você não conhece, você não sabe o que é RPG, você não sabe o que é sistema, você não sabe o que é
rolar um D6 ou um D20 para saber se o resultado deu certo, se não deu. É tudo complicado no início. Então, falar que, poxa, se tivesse menos mecânica, haveria mais jogadores? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito do interesse da pessoa querer vir jogar RPG, querer vir conhecer o RPG. Né? É muito diferente de você ir numa banca e comprar um quadrinho, por exemplo. O quadrinho está ali. É muito mais simples você entender. Todo mundo lê um quadrinho. Quem quiser ler um quadrinho, vai ler um quadrinho, porque é simples. Né? Então, falar tipo, não, o RPG é muito complexo, eu não entendi nada, é muita mecânica, é muita soma, é muita subtração, sabe? É muita adição e tal. Eu acho que é até errado falar dessa forma, né? Que não há tantos jogadores. Chute de toda forma, né? É verdade, é um chute. Ou você vai acertar ou você vai. É simples assim. Não tem. Tem como você garantir que contos são mais lidos que romances? Não tem, não dá pra garantir. Não dá pra garantir. É igual a história do eu amo filme e não gosto de série. Pô, mas eu amo série, mas não gosto de filme. É a mesma coisa. É gosto, é questão de gosto e interesse também. É a minha visão, eu não sei se é de vocês, mas eu acho que é essa. É questão de interesse. São muitos fatores, né, cara? Sim, acho que são muitos fatores. Tipo assim, você analisar por essa questão é muito difícil, porque até mesmo que a gente tenha dados, é difícil a gente isolar, né? A gente dizer, por exemplo, uns VTTs, né, com os Virtual Tabletops, ou 20, Found, não sei o quê, e os kits que eles fazem dentro deles. Cara, de repente você consegue botar uma porrada de mecânica automática ali, o jogo é hiper complexo, mas está automatizado no VTT, e a galera fala, cara, me amarrei, é isso que eu vou jogar. Então, sei lá, é muito difícil você isolar o simples fato do sistema ser mais complexo ou mais simples de popularidade, sabe? Acho que tem muitas coisas envolvidas. O layout, quem lançou, quanto de grana botou em marketing, sei lá, é muito difícil falar, cara, muito difícil. É um chute, sabe? É uma intuição, né? Eu acho que no máximo, assim. É algo bem feio, difícil de medir, na verdade, né? Não dá pra medir, não dá. E, cara, pra gente finalizar isso aqui, é o seguinte, o Foca quer saber, entre todas as relíquias que vocês possuem, qual entre elas é a que vocês mais amam? Mas tá ali no, sabe, não tem nada melhor que tudo que vocês têm aí. Isso aí é injusto pra caralho, né? Porra. Cara, eu vou falar as coisas que eu mais... Vou falar as três, coisas que eu mais tô gostando. Eu sou meio... vou falar as coisas que eu mais gosto. Os 3 sistemas que eu mais gosto e um... Tá. Sei lá, forever. Cara, as coisas que eu mais gosto, assim, que, porra, pra mim, que eu tô apaixonado e que destrinchei, assim, e não consigo parar. São 3 sistemas. São 2 sistemas, na verdade, que eu não sei qual que é melhor. Um que é o DCC. Eu tô, assim, apaixonado pelo DCC, apaixonado mesmo. E ele usa só o fio do chassi ali da 3.0, na verdade, né? Nem uso do antigo, né? E é um sistema, pra mim, bom pra caralho. E o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, cara, que às vezes eu acho ele até melhor que o DCC. Pra mim, que eu gosto muito, muito. É um puta sistema. Um livro, cara, de 64 páginas que pariu. E tem tudo aqui. Ele é um toolkit, realmente. Então, puta jogo pra mim também. Mas acho que a coisa que a gente até mencionou é uma coisa que eu gosto sempre. E às vezes, quando eu tô numa dúvida, depois de uma sessão, eu vou e uso até como uma referência, apesar de ser um documento pequeno, é o Quick Primer, cara. Isso aqui, pra mim, eu passei isso aqui pra todos os meus jogadores, quando a gente começou a jogar a nossa campanha de DCC e a Dark Sun, usando o Old School Essentials, eu passei isso aqui tudo pra eles. Eles ficaram loucos e isso aqui todo mundo tinha que ler essa porra, que é sensacional. Caraca. Isso aí, que legal ver a versão que a gente fez aí contigo, cara. Pô. Kiral, né, cara? Kiral, influência pelo Kiral, né? O Kiral é um que tem... O Kiral é quase uma enciclopédia humana, mano. O Kiral, ele tem que... Tu tem que chamar o Kiral, Frank. O Kiral é muito foda. Se quiser vir, tamo aí. É só arrumar o contato, mano. Me manda o perfil. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Pera aí. Ih, lá vem. Porra, o Bob vai desenterrar umas coisas ali agora. Vai aparecer todo ele tirou lá das terra pirâmides do Egito. Ai, caraca, cara. Lá veio o Balbi com a pá cheia de terra no cabelo. Pois é, por aí. Mas é isso aí, cara, porra. Não, mas é bem legal. Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros aqui. É nacional.
Não, Pode pode falar. falar. Não, então, no caso assim, Não, eu tá acho falando que dos também... fatos afiados e feitiços sinistros, né? Que eu fico impressionado que um sistema de 64 páginas, assim, entregue tanta coisa, sabe? Um compilado tem um pouco de Cthulhu, um pouco de DCC, Cara, coisa de Black Hack. Cara, é um Ó, jogo bom, muito puta jogo bom. fantástico, né? vou Ixi, mostrar. Maria. Rule Cyclopedia. É um jogo de Ai, transição. Ele não é exatamente old school, né? Mas ele, dentro dele, assim, você consegue ter um old school se você enxugar ele, né? Das regras opcionais. Se você usa as regras opcionais, você tem uma experiência a lá AD&D segunda edição, né? Ou seja, é um jogo de transição. Através dele eu fiz muitos estudos. Eu passei anos estudando jogos old school a partir dele e vim percebendo a importância de enxugar determinados sistemas do jogo. Aqui, ele é quase uma compilação de todo o material que você tem ali no BEM, né, do Mentzer, que é o Basic do Mentzer, até o Basic, Expert, Master, Companion e Immortal. Ele compila mais ou menos esse material e, cara, aqui dentro você tem... Pô, olha como é que ele tá gasto, meu irmão. Ele tá, ó... Ele é originalzaço, assim, tá arrebentado de tanto uso. Tem, inclusive... olha só, cara. O Balbi ainda tem a original. Eu tenho a versão do Drive que eu mandei fazer que eu mandei pro encadernador fazer. Olha o telefone de um amigo meu na época, cara. O telefone tinha quantos números aí, ó? Dá uma olhada. Olha como o telefone era. Era 551-6467. O telefone é esse. Tinha menos números do que hoje em dia. É isso aí. Então, tipo, cara... E esse livro aqui, ele tem monstro, tesouro, um cenário de Mystara, ele tem combate em massa, ele tem monstros, ele tem ecologia, ele tem, cara, um esqueminha de hexcrawl interessante, ele tem criação de personagem avançada. Cara, o tanto de coisa que ele concentra aqui é impressionante. Então, realmente, isso aqui eu considero uma relíquia. Tá? Tem Eu outra acho coisa que que eu acho muito... talvez a Rule Cyclopedia seja o livro com mais coisa compilada, mais conteúdo denso, assim, dentro de um livro, cara. Eu não conheço outro. Sim, totalmente. Tem esse livro aqui, editado pelo Don Turnbull. Inclusive, eu tenho um ex-libris dele aqui no livro, então possivelmente veio de lá. Caraca, bonito. Da coleção dele. O fim de folho. Esse aqui é a primeira aparição do Git. Olha que curioso. Isso é original? Livro em inglês. É originalzaço. Caralho, Inclusive tem um velho. ex-libris Foda. aqui, ó. Bonitinho. Que foda, velho. Muito bonito. Muito bonito. Mas, cara, olha só como é maneiro. A arte, aquela arte inocente do old school, muito bem feita. Mas, assim, uma coisa bem... Cara, eu não vou mentir pra vocês. Eu não vou mentir pra vocês. Eu gosto muito de livros com esse tipo de arte. Preto e branco. Cara, é muito maneiro, cara. Sério, eu gosto bastante. Olha que bonito, que maneiro. Ó, aqui você tem a primeira aparição dos Git, você tem também a primeira aparição dos Bullywugs, que são esses sapos famosos hoje em dia. Né? Você tem os Bullywugs surgindo aqui. Inclusive eles eram bem pesados, assim, eram criaturas difíceis. Aqui, ó, você tem os Bullywugs aparecendo aqui, ó. Caraca. É bem maneiro esse livro aqui, cara, pra mim é uma relíquia. Eu tive a sorte de comprar ele aqui. Ele é do AD&D, né? Do Advanced Dungeons and Dragons. Maneiro. Da primeira edição, isso aí, né? Queria mostrar também isso aqui, que é de 82, se não me engano, que é o jogo que a gente joga no D&D Moleque, é original também isso aqui. Inclusive tem os furinhos, ó, você comprava e aí ele vinha tem um buraco de fichário, ele vinha pra você botar no seu fichário de mestre, tá vendo? E aí você tem dentro dele aqui um escudinho, né, que você tem a aventura, os mapas azuis clássicos. Tem aqui kits de equipamento, para caso os jogadores morressem, eles não precisavam ficar perdendo tempo comprando equipamento. Quando caso os personagens morressem, né? E você tem essa aventura aqui, Lost City, que é incrível, né? Que é uma aventura que passa no deserto, né? E que, pô, é muito foda, é muito maneiro. Olha o clima aqui, ó. O clima da aventura. Caraca, olha, que maneiro. É isso aqui, que maneiro, cara. É muito bonita a capa, cara. Bem legal. E por último, pra mim, um ícone gonzo do D&D, que é o Mel World of Greyhawk. Aqui tem muitas aventuras aqui dentro, em cima do Castle Greyhawk, né? E você tem... A capa também diz muito o tom da coisa, né?
Você tem aventuras aqui que tem Super-Homem, Homem-Aranha no meio. Você tem aventura que tem espaçonave no meio. Você tem aventura que tem cozinheiros caçando você para fazer um alimento. Tem, Que foda, cara, tem né? de tudo aqui. É muito legal. Então isso aqui para mim é um símbolo de um tom que eu gosto muito do D&D, que é a comédia. O D&D tem um tom de comédia que muita gente esquece. Eu acho que esses suplementos antigos trazem muito, de uma forma muito assim, que eu acho que é muito gostoso de explorar. Então essas seriam as relíquias que eu ia trazer por hoje, pelo menos. Pô, relicácias mesmo. Mostra a tua aí, que eu sei que tu tá querendo mostrar a outra. Manda. Cadê? Tu Não, mesmo, cara, Rodrigo. eu ia mostrar aqui a aventura do Isle of Dread. Olha, o Elf Dread. Que depois, até acho que o Tom Bernanke lê. Se eu não tô enganado, né, ô Balbi? Então O Tomb of Annihilation, ele meio que mistura o Isle of Dread com o Tomb of Horrors, né? É uma aventura. É uma aventura bem legal, assim. Tem uma pegada de Hexcrawl muito foda, que é a forma, cara, que eu mais gosto de jogar pra mim. É jogando É a Hexcrawl. aventura Hexcrawl por excelência, né, cara? Por essência. Ela é uma aventura de Hexcrawl. Então, é um negócio bem legal. Se tu gosta pra caralho também. Pô, cara, quando eu falo que vocês são o baú do old school, eu não tô brincando, cara, nem tô enganado. Vocês são bravos demais, cara. Nessa questão aí, sou o menino pobre, aquele primo pobre lá do confins do Vou te universo. vou te mandar um presente. Depois me passa o teu endereço que eu vou te mandar um presente. Opa, que isso, cara. Vou ficar muito feliz, hein? Olha, isso aqui é o seguinte. Eu tenho essa aqui, o Barbado também tem. Os três aqui. Ó, o Barbado também tem, que eu sei. Isso aqui é legal pra mim, esses três, Swag! porque eu comprei junto com a minha esposa no centro aqui do Rio de Janeiro, né? E foi bem legal. Esse dia a gente deu um maior rolezão, então me traz uma lembrança muito boa, né? Dessa questão. Esse aqui é o outro livro. Eu ganhei do meu mestre quando a gente finalizou a campanha, né? Ganhei de presente dele, pô, show de bola. Mas aí vem a tristeza. Meu cachorro querendo brincar de morde-morde, ele tirou a lombada do livro. Mas tá tranquilo, de resto o livro tá inteiro aqui, os pedacinhos. Olha lá. Não, mas eu não tenho que brigar com ele, não. Cara. E esse aqui também tem uma questão emocional muito forte, que eu ganhei de uma das minhas jogadoras aqui, né, quando a gente deu início ao segundo arco. Cara, demais, muito bonito esse livro, muito legal, né? E, cara, assim, eu acho que independente do sistema que a gente jogue ou ame e tal, o importante é a gente contar a história, né? O importante é a gente jogar, né? Não se apegar, ficar com aquele negócio de não, eu só jogo D&D, não, eu só jogo Vampiro. Parar com isso, gente. A gente tem que jogar aquilo que a gente gosta, logicamente, mas não precisa ficar, né, falando mal de um sistema só porque você não joga ou não conhece. Muitas vezes você não conhece o sistema e fica falando mal, né? Ou tem uma ideia totalmente equivocada, por exemplo, do que é um old school. Old school não é porque foi lançada muitos anos atrás, não tem nada a ver isso, né? Old school tem muito mais a ver com a simplicidade, né, com o jeito de jogo duro que ele mostrava na época e tudo mais. Se eu não estou enganado, quem mais sofria era até o mago, né? Que o mago acho que era um D4 de vida, não é isso? Um D4 de vida? Tristeza. Um D4 de vida rolado. Não tem nada rolado. Com o dado cheio, não. Rolado aí. Eu vou dizer o seguinte. O mago de 1 HP é a criatura mais longeva dos jogos, porque esses caras aí, eles falam, pô, eu só tenho 1 HP, eu não vou dar mole nenhum. E aí esse maluco aí, ó, vai que vai. Porra, e a magia é super poderosa, né? O cara com sono é quase uma fireball, velho. O cara deita todo mundo, e é isso aí. É melhor que uma fireball, né, cara? Melhor que uma fireball. O cara, ó, pra você ter ideia, o Charm Person, isso é uma coisa legal de botar aí também, só pra finalizar. Você comparar o Charm Person da edição atual com a da quinta edição. Na quinta edição é 1 hora que o cara fica sob charme, um turno, sei lá, acho que é um turno. O cara fica sob efeito de charme. E depois ele volta do charme sabendo que você fez uma magia nele e tal. Meio puto contigo. No D&D original, o Charm Person,
dependendo da inteligência da criatura, ela pode ficar até um mês sob o charme do mago, sobre o encanto do mago, né? Encantar pessoas. Ela pode ficar um mês, e no final do mês ela tem que rolar o save de novo, senão ela fica mais um mês. Caraca! Então você imagina, você encontra um líder Goblin, você fala, me captura, foda-se, me leve a ser o líder. Ele leva o mago lá, o líder Goblin, o cara fala... Aí o cara falha no save e pronto. Você tem o líder Goblin na sua mão, por um mês. Caraca! Toma essa. Só que você tem uma magia só, e acabou, né? Porém, sua magia é muito mais poderosa, né? Faz muito mais sentido no jogo. Se você falhar, né? Se for falhar, fodeu, né? Gente, olha, eu gostei muito de... Sempre gosto, na verdade, né? Vocês já são de casa. Embora a regra da casa seja do Balbi, mas aqui vocês sempre estão em casa, com certeza. E espero realmente a gente depois poder fazer outras assim como essa também, trazendo mais outras coisas interessantes que com vocês, que não falta é papo. Isso é certo e não tem dúvida, com certeza. Olha, muito obrigado, Balbi, por você ter vindo aqui e trocado essa ideia com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, também por você estar aqui até esta hora. Muito obrigado, gente, de verdade. Tempo pra gente é ouro, tempo é dinheiro e a gente não pode parar, né? Espero que esse ano aí de 2022 para todo mundo seja muito bom, né? Que a gente tenha muito mais sorte, que nossos planos vá para frente, né? E que seja um ano produtivo para todo mundo. 2022 merece isso. E se ele merece, a gente merece também. Por que não? Né? Vamos jogar mais RPG e que venham coisas melhores para todos nós. Se vocês tiverem recado final, por favor. Pô, pode falar aí, Bob, vai lá. Então, cara, o meu recado final é que agora o Regra da Casa foi comprado pela Magazine Luiza. Tô zoando, tô zoando. Cara, se você quiser, cara, ouve aí o podcast Café com Dungeon, que tem esses papos aí, justamente esse tipo de papo aí que a gente tá tendo. É o tipo de papo que eu levo lá no café, ou que eu reflito sozinho, mas que tem sempre, todo dia, de segunda a sexta, tem podcast. Então você vai lá no Spotify, procura Café com Dungeon, você vai ver, cara, já tem quase 1000 episódios para você curtir. Fora isso, tem o canal Regra da Casa no YouTube. Pode chegar lá também. Principalmente, chega aqui no perfil aqui no Instagram e dá um follow aí, dá seguida aí, que vai ser muito legal trocar ideia contigo. Então, é isso aí, valeu. Quem quiser, inclusive, tem uma mesa aberta aí de old school chamada Beergotten. Quem quiser jogar uma campanha aberta de old school, clássico, D&D clássico, bem riscado mesmo, é só chegar aí e a gente joga junto. Então me procurem. Valeu. Olha só, legal. Manda, Rodrigo. Pô, eu agradeço o Balbi, agradeço você, falei que a gente tá trocando a ideia, porra, aprendo pra caralho com vocês. Eu sou só um maluco viciado que gosta pra caralho de jogar RPG. E, inclusive, pegando o gancho agora do que o Bob falou da mesa lá de Beergotten, vou deixar só um recado que vai ter lá do Brainstorming RPG, vai ter um evento dia 4 e dia 5 de fevereiro pra galera que quiser jogar. Boa! Vai abrir lá, o Sabuca vai abrir as vagas ali. Então vai ter mesa pra caralho, acho que o Balbo vai estar mestrando, o Diogo Nogueira vai... Pô, só gente casca grossa vai estar jogando, vai ter mesa pra caramba. Pessoal, gente boa, só vai e joga, cara. Ah, legal. Vem cá, pergunta. Isso aí a gente vai poder assistir em algum local? Twitch, YouTube? Cara, eu acho que vai ter, acho que bacana entrar algumas lá no... algumas sim, mas acho bacana também entrar lá no Discord do Brainstorming RPG. Vai no Instagram do Samuca ali, já pega o link e entra. Que acho que não tem problema nenhum, mesmo que não for mestrado, quem quiser tá escutando, tá acompanhando ali na boa. O pessoal é super parceiro e gente boa. Verão da Lata. Vai ter mesa pra caralho. Legal. Verão da Lata, exatamente. Legal. Psicodélico. Gente, Psicodélico. É muito psicodélico. Fica bom, pô. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Todo mundo que participou com a gente também, muito obrigado. E, de novo, aquilo, se vocês não nos seguem, passem a nos seguir, porque o que não falta é conteúdo e informação para você. Seja você jogador antigo, seja novo. E o que importa é a gente sempre estar se atualizando. Todo dia a gente tem que se atualizar para a gente continuar aí bem e, né, poder narrar uma mesa bem interessante aí para a galera também. Então, valeu, galera. Muito obrigado. E para fechar esse vídeo aqui, vamos mostrar nossas relíquias para a gente fechar tudo tranquilamente.